Salve amigos e amigas, diretamente dos estúdios Pod7 em São Paulo, estamos começando mais um Papo de Escada. Eu, Roger e ele, Wesley, o Iguchi. Deu certo o barulhinho, hein? Começando mais uma conversa aqui. E... Você que apresenta. Eu que apresento? Isso. Determinado assim, sim, mandou, sim, pronto, acabou. Eu que mando. Então vou apresentar a nossa convidada hoje, é a Bruninha, que ela vai nos dizer exatamente o que ela é hoje, nesse momento. Se ela é jogadora do CrossFit. Quem é você, Bruninha? Fala aí pra nossa audiência. Eu sou uma jogadora profissional de vôlei, né? Tô cumprindo suspensão por doping e sigo me preparando, já tá acabando, ano que vem eu tô de volta. Já dei um spoiler antes, né? Já que eu falei bem antes. Não tem problema. Mas eu sou atleta profissional de vôlei, hoje trabalho em outro ramo, tô muito feliz nesse momento da minha vida. E é isso, eu tô me preparando pra voltar a jogar vôlei. Caramba, mas quanto tempo de doping, do punição? Foram 3 anos. Nossa, que extenso, né? 3 anos. A política de doping no Brasil é bem dura. Eu concordo que tem que ser assim. E vamos tentar voltar no início da próxima Superliga 2024-2025. Legal. Excelente, hein? Já temos um pouco do tema principal aí da nossa conversa, mas não sei antes abordar todo o seu histórico, sua carreira, como você começou. Eu sei que eu sou meio suspeito, que eu conheço bastante da sua história, mas pra galera que tá vendo Você tá a gente... stalkeando ela? Sim, Ah, tá. Eu conheço ela desde que ela tem 5 anos de idade. Ah, tá bom. Então, mais ou menos isso, né? Você tá com quantos anos? Eu tô com 28. 28, eu conheci ela em 2000. Você é 5. Então 5 anos. Toma. Caramba. Tá vendo? Não, desculpa, eu vou estar embora agora. Então quem que tem que fazer a pergunta sou eu, que você conhece tudo. Então, por favor, comece. Tá bom, a gente começa sempre falando de onde você nasceu, como que foi sua família. A gente vai caminhando a conversa, normal assim, vai desenrolando. Se você iniciar assim, a gente já vai encaminhando. Perfeito, eu tenho 28 anos, eu sou natural de São Paulo, na verdade eu só fui para São Paulo para nascer, minha família é toda de Osasco. Meus avós, meus tios, meus primos, inclusive são muitos, minha família é gigantesca. Com criança eu fui para Curitiba, com 8 anos de idade eu fui para Curitiba, meu pai e minha irmã, minha mãe. E foi lá que eu comecei a jogar vôlei, na verdade, né? Eu comecei a jogar vôlei no colégio para fazer alguma atividade física e me mexer, e acabei me apaixonando pela modalidade e fui crescendo dentro do vôlei. Alguém um dia falou para mim que eu tinha potencial, eu acreditei. E com 15 anos eu já voltei para São Paulo sozinha para tentar ser atleta, né? Eu comecei, o primeiro time que eu vim jogar foi aqui no interior de São Paulo, em São Carlos. E depois, em São Carlos, a gente fez uma campanha muito acima do esperado. A gente tinha um time bem novo, ganhamos de alguns times aí que sempre costumavam ser campeões paulistas e tal. E depois um desses times me chamou, que foi Barueri, que foi muito louco, né? Eu fui para jogar infanto juvenil e a primeira divisão do adulto, que a gente chama, que teoricamente é uma segunda divisão do Campeonato Paulista. Teve um time em Jacareí que não deu certo, um time adulto de Jacareí, e a cidade meio que abraçou esse time. Tinha a Fernandinha, que foi campeã olímpica, tinha a Fernandaísa, era um time bem... Era no projeto do Zé Roberto? Não tinha o Zé Roberto ainda. Ele veio depois? Bem depois. Tinha esse projeto de base, para onde eu ia jogar, e daí, no meio, veio esse time profissional que também não tinha nada a ver com esse projeto que eu participava. Um desses dias, uma das levantadoras passou mal, e daí, como não tinha uma terceira levantadora, me chamaram lá para cobrir, para elas conseguirem treinar. Mas, nesse mesmo dia, a segunda levantadora torceu o pé e rompeu todos os ligamentos do tornozelo. Então, eu com 16 anos já estava treinando num time profissional. Isso foi muito importante para minha carreira. Eu me profissionalizei muito cedo. Comecei a jogar Superliga muito cedo. Uhum. E aí eu me destaquei. Então, o Pinheiros me chamou. Foi onde eu joguei 5 anos. Fiz toda a minha base, seleção brasileira. Comecei efetivamente a jogar no adulto. E a partir daí, então, que minha carreira deslanchou. Depois fui na Tênis Clube, 2 campeonatos mundial, um vice-campeonato mundial, né? Que a gente ficou no pódio. E título de Superliga. Daí eu ganhei vários títulos lá no Minas. Joguei 2 anos no Minas. Foi um divisor de águas na minha carreira, técnico, assim. Que eu trabalhei com gente muito boa. E quando a gente trabalha com gente muito boa, a gente fica boa automaticamente, né? Treinando com essas pessoas.
Depois eu fui para Curitiba, eu joguei 1 ano e depois vim para o Fluminense, que foi onde tudo aconteceu em janeiro de 2021. Até então, aí eu tô cumprindo suspensão, voltei a jogar vôlei esses dias, treinar, né, pegar na bola, para me preparar para o próximo ano para voltar a jogar vôlei também. Caramba, e não teve... Foram 3 anos, vão ser 3 anos mesmo, assim, não vai... A gente vai tentar diminuir 4 meses. No meio do ano, aí a gente, teoricamente, posso voltar em novembro de 2024. A gente vai tentar voltar em julho. Nossa, eu lembro que você era uma criança... Até tem gente que já conhece também você aqui no estúdio há mais tempo. Era aquela criança gordinha, mas de muita energia. Né? Sim. A lembrança mais antiga assim, que eu tenho de você é mais ou menos essa. E você tem outros esportes também, além do vôlei, né? Exatamente. Eu nado desde 1 ano. Eu nadei desde 1 ano de idade. Eu nadei por 9 anos. E eu só parei de nadar porque eu fui para Curitiba. Lá as escolas eram longe, as escolinhas de natação eram longes e um pouco caras. Então não tinha como a dinâmica e a logística da minha família não tinha como eu continuar nadando. E por ser gordinha, por isso que eu comecei a jogar vôlei no colégio. Era mais para fazer uma atividade física. Tinha vôlei e futsal. Aí eu optei, mesmo gostando muito de futebol, eu optei pelo vôlei. Que bom, hein? Seu pai incentivava bastante também, né? Muito, Eu sempre. lembro que... Minha família inteira me incentiva, mas meu pai, assim, sempre foi meu maior incentivador, assim, né? Eu e meu pai, a gente sempre foi muito amigo, desde criança. Sempre fui apaixonada pelo meu pai, justamente por gostar muito de futebol, então a gente sempre ia muito estádio, sempre conversou muito. Então, meu pai é meu maior incentivador desde sempre, desde criança. Você é filha única? Não, tem mais uma irmã. Tem mais uma irmã de 20 anos que acabou de passar no vestibular para medicina lá na Federal de Uberlândia. Ó. Demais, hein? Sofia. Uhum. E também tentou esporte, a Sofia, né? Tentou jogar vôlei, mas ela lutou muito tempo. Fez até algumas lutas amadoras de K1, que chama, né? Que é um Muay Thai ali com umas regras um pouco diferentes. E ela era apaixonada, ela mandava bem. Aí ela parou para começar a estudar pro vestibular. Aí ela parou de lutar, mas acho que ela fez umas 7 lutas amadoras. Era bem legal. Coragem, né? Também de fazer luta, né? Era pior pra quem assiste. Pior pra quem assiste. É a família, né? Nossa, que isso. Mas, gente, se vôlei, que já dá aquela tensão, né? Eu fui assistir o jogo dela uma vez, cara, pelo amor de Deus, assim, você fica... porrada, né? Primeiro que a intensidade de um vôlei profissional é totalmente diferente do que a gente vê. Ainda mais hoje com a explosão dos beach clubs aí, né? Sim. Você vê a galera jogando vôlei de praia, que é outra velocidade e tal. Quando você vai num jogo de vôlei mesmo de quadra, cara, é impressionante. Você lembra do Mackenzie? Você lembra do Mackenzie? Lembra, gente. O Mackenzie tem tradição em esporte. Porrada, Mas para você iniciar essa carreira, por exemplo, até o futebol ainda é meio complicado. Apesar de ter muitos clubes, você tem como escolher, mas a peneira tem vários fatores para você conseguir seguir a carreira ali. E o vôlei, porque acredito que é um mercado muito mais restrito, não é? Sim. Como que foi isso? Eu comecei a jogar criança e aí eu fui para um brasileiro de seleções, que a gente chama, né? Que cada estado faz a sua seleção lá, convoca as melhores. Era sub-16, eu tinha 15 anos. Era sub-16, era todo mundo muito novinho. E eu também dei muita sorte que um desses jogos, na verdade, a semifinal contra a seleção mineira, aconteceu alguma coisa também com a levantadora titular. Eu era reserva, era um campeonato 9-4, um ano mais velho que eu. E eu tive que jogar esse jogo. E nesse jogo tinha uma menina que jogava nesse time de São Carlos, que estava precisando de uma levantadora da minha categoria e me indicou para a técnica dela. Aí entraram em contato com os meus pais. Meus pais foram muito sábios também, né? Porque, pensa, a filha tem 15 anos e vai embora de casa pro interior de São Paulo para jogar vôlei, para morar com 15 meninas dentro de uma casa. Meus pais foram muito sábios no sentido de deixar eu ir e tentar realizar meu sonho, né? E foi assim que eu comecei mesmo. Foi com essa decisão de sair de casa e vir para São Paulo para jogar vôlei. Que aqui, os melhores campeonatos de base são jogados aqui no estado. O Campeonato Paulista, Juvenil, Infanto Juvenil aqui, não tem nenhum outro estado do país. É só em São Paulo, o nível é muito alto. Então, foi aí que deu o start mesmo para eu jogar vôlei. Aí, para me profissionalizar, também foi meio sem querer, como eu já contei lá em Barueri. Que aí, então, que eu comecei a jogar os campeonatos profissionais. As pessoas sempre acham que são sem querer, né? Mas não é, né? Você tá lá, na oportunidade aparece e você tá pronta. Exatamente. Você tava pronta. Com quantos anos você colocou na sua cabeça assim, putz, é isso? Foi justamente com essa idade, assim, foi com
14 para 15 anos. Fazia uns 3 anos que eu estava jogando já. E no começo, eu fazia teatro também. Porque, é bem próximo, né? Não, antes de começar a jogar, eu comecei a jogar com 12. E eu estudava nessa escola desde a 2ª série, assim, bem novinha. Aí eu cantava no coral da escola. Isso aí ninguém sabe, mas eu posso provar porque tem vídeo. Não, mas se você quiser provar, canta aí pra gente. Não, hoje em dia já perdi esse lado, mas eu posso provar que eu cantava, ainda cantava benzinho. Aí a maestrina me indicou para um grupo de teatro. E aí eu comecei a fazer teatro 2 vezes na semana, vôlei 3 vezes na semana. E quando eu decidi jogar vôlei, foi meio que uma discussão lá em casa, assim, porque minha mãe não queria que eu largasse o teatro. Minha mãe queria continuar esse teatro. E eu falei, não, quero jogar vôlei. Aí meu pai meio que me defendeu, assim, né? E daí decidiu que eu ia jogar vôlei. Mas eu dividi meu tempo entre o vôlei e o teatro. Mas são 2 profissões que são difíceis de ser ter o apoio dos pais, né? Tô falando porque eu trabalho com arte, tá? Sim, então, com certeza. Assim, você tava tanto pra arte quanto pra vôlei. Vai falar, putz, e a medicina, ser advogada? Eu acho que são, no fim das contas, os 2 caminhos que você podia ter tomado são 2 dos que eu acredito que são instrumentos de transformação social, que você não tem muito classe social, é mais no talento mesmo, né? Exatamente. E a questão do estudo também, lá em casa eu nunca tive muita opção eu tinha que estudar. Meu pai nunca me deu essa opção de não estudar. Então, e era legal lá em Curitiba também que os esportes eram praticados dentro das escolas. Então a gente não ganhava nada para jogar, mas a gente ganhava bolsa. Quer dizer, a gente ganhava assim, né? Uhum. Aí então, teoricamente, eu estudo pelo vôlei desde a 5ª série. Fiz minha faculdade pelo vôlei, tudo através do esporte. Então isso também é muito legal. Motivador, eu tive essa oportunidade. Né? Uhum. O que também não é muito comum no Brasil, infelizmente. Né? Os atletas não costumam. Mas e a universidade, né? Assim, mais ou menos, porque escola é muito difícil isso. Você pegar, assim, um aluno que se destaca para vestir a camisa da escola. A universidade, às vezes, ainda tem, né? Sim, mas profissional é muito difícil de conciliar, entendeu? Quando o atleta se profissionaliza, é muito difícil de conciliar o emprego, né? O esporte com a faculdade. E aqui no Brasil, a gente ainda tem uma política de não incentivar o atleta a estudar. O esporte afasta o atleta da universidade, ele retira as oportunidades aqui no Brasil. Você vê, e o Brasil ser uma potência no vôlei, tanto masculino quanto feminino, e disputar em pé de igualdade com os Estados Unidos, que é outra política, sim. Assim, é completamente diferente. O incentivo aos estudos junto com o esporte é o oposto do que é aqui, né? Com certeza. Eu falo que, para mim, na minha opinião, essa é a diferença dos Estados Unidos ser uma grande potência esportiva, né? Lá o atleta ele é formado dentro da universidade. Ele tem que passar pela universidade, porque lá que os campeonatos acontecem. Né? O cara, por exemplo, da NBA, ele vai jogar o campeonato universitário pelo menos até os 23 anos, salvo algumas exceções. LeBron da vida, né? Brilhante, Kobe Bryant e tal. Mas eles têm que passar por isso, eles têm que estudar. Eles são obrigados, porque eles começam a jogar ali. Né? E além disso, eles têm que ir bem no ensino médio, no college, porque é ali que eles vão conseguir grandes universidades. Então, você forma um atleta diferente. É por isso que eles são uma potência. O resultado é simples, né? Porque quantos e quantos atletas não acontecem, investiram a carreira inteira na formação, na base, e não se profissionalizam por N fatores. E aí esse cara vira o quê? Se ele não estudou para dedicar a vida ao esporte, e não aconteceu no esporte. Lá é o contrário, né? O cara primeiro ele é um cidadão, tem uma profissão e depois... se não der certo no esporte, ele tem a profissão. Exatamente. E a carreira de atleta não é para sempre, né? Isso que eu ia falar. É curta. No vôlei você tem alguma média de idade até onde Depende da posição. Assim? Depende da posição. Por exemplo, os levantadores, eu sou levantadora, jogam até um pouco mais tempo. A gente tem aí a Fofão, que parou de jogar com quase 43 anos, né? E jogando bem. Não, a gente fala, não é fazendo hora extra no esporte, não. Mas jogando em um nível... Alto, exatamente. Então, os levantadores, por ter um pouco menos de impacto, eles conseguem alongar um pouquinho mais a carreira. Já os atacantes, como um todo, aí é um pouquinho menos. Ali com 35 anos, já começa a apitar ali as articulações, salvo algumas exceções. Aí Carol Gataz já está com 40 anos, Jussiele, que também já está beirando os 40 anos e ainda estão jogando em alto nível. E vocês, assim, que não tem tanto apoio do governo, você se sente descartável? Porque, por exemplo, assim, você não tem nenhum, vamos dizer, apoio, assim, porque te impede de investir um pouco no estudo.
Então, parece que você só serve para aquele momento ali. Não tá tipo, pensando em você depois do esporte. Tipo, se vira. O clube, não sei. Você tem essa sensação, assim? Porque parece falta, né? Deveria ser preparado antes. Não encerrar assim, larga e vai seguir sua vida. Eu tô falando até qualquer esporte, futebol mesmo. A gente recebeu um pessoal aí. Eu acho que a questão do estudo quando jovem, eu acho que vai muito da família também, não só do governo. Claro que a gente não tô falando de pessoas que não têm as mesmas oportunidades de estudo que eu, sabe? Mas, por exemplo, você pega um São Paulo da vida, um futebol. O aluno, o atleta, o São Paulo obriga a estudar. O cara não tem opção de largar a escola para jogar bola. Se ele largar, ele não joga. Entendeu? Então, acho que falta um pouco disso, dos clubes priorizarem o estudo dos atletas. Não dá opção. Até o ensino médio, você é obrigado a estudar. Você não tem outra opção. Aí, na universidade, você passa por outras escolhas também, né? Mas eu acho que vai muito, quando jovem, do clube e da família também dar incentivo, colocar na cabeça do atleta que ele não vai jogar vôlei para sempre, não vai jogar futebol para sempre. Além da carreira ser curta, você trabalha com o seu corpo. Amanhã ou depois você pode ter uma lesão, e aí o que você vai fazer da sua vida? Você pode ter uma suspensão por doping, e aí o que você vai fazer da sua vida? Você vai ter que trabalhar. Com o quê? Se você não se preparar, entendeu? Eu acho que pode cobrar mais do atleta quando você tem no caso falando mais ou menos do Henning, uma gestão 360 graus do atleta, cuidando da família do atleta também, assim, às vezes não é financeiro, é um psicólogo. Com certeza, isso faz toda a diferença. Sabe esse negócio assim? Aí você pode realmente cobrar mais do atleta, né? Mas você vai lá, larga ele e fala, não, vai. Cuida de tudo e da carreira. Performa, bem linguajar hoje, performa aí. E joga lá, né? E não tem nenhum suporte. Exatamente. O esporte em questão já tem uma pressão inerente, né? Você já é pressionado, tanto psicologicamente quanto fisicamente, de performar, de render. Aí um exemplo, por exemplo, de um garoto que larga tudo para vir jogar bola aqui, que a família depende desse moleque estourar. Pense a pressão, como é a cabeça desse atleta, entendeu? Saiu um estudo desses dias aí, depois que... Não sei se vocês viram, uma atleta da Itália, de 18 anos, ela se suicidou dentro da concentração do time. Isso repercutiu muito. E aí saiu vários estudos de como a questão mental dos atletas vem sendo negligenciada, né? Como é muito altos índices de depressão, de questões psicológicas mesmo que a gente não cuida nos nossos atletas. Então, isso foi um assunto bem relevante aí nesse último mês. E a pandemia acho que piorou tudo, né? Em geral, né? Muito. Não só pra gente mesmo que não é atleta, mas pro mundo do esporte também. Eu ia te perguntar da posição específica. Uma levantadora, ela é normalmente alguém que não tem a estatura de um ponteiro e é habilidoso, assim, que se escolhe pela posição? Como que é o processo? Não necessariamente, né? Principalmente no feminino, normalmente os levantadores são mais baixos justamente por conta da falta de altura para jogar em outras posições. Mas a gente está tentando achar levantadores altos, né? O Brasil tenta fazer levantadores altos. A gente tem a Roberta, que é um pouquinho mais alta. A Macris, que hoje é a nossa levantadora da seleção, é uma das melhores do mundo, também é praticamente do meu tamanho. Não necessariamente, mas por ser mais habilidoso, ou até mesmo na base, você coloca os grandes para cá e os pequenos para cá, acaba que os pequenos viram mais levantador, mas não necessariamente. Eu acho que a gente tem um jargão que fala que levantador não se cria, né? Ele nasce. Então ele tem todo esse brilhantismo aí diferente das outras posições. É tipo camisa 10, fazendo uma comparação tosca com o futebol. É o pensador, né? Exatamente. É o pensador ali, quem comanda as jogadas, quem faz todas as jogadas de ataque, quem comanda o time inteiro dentro da quadra, né? Que normalmente o levantador ele tem uma visão mais ampla, tanto do outro time como do seu próprio time. Ele tem essa função de sentir os jogadores, como eles estão na partida, de armar as jogadas. Então, meio que ele é um técnico ali dentro da quadra. Tem que olhar os dois lados muito rápido, né? Exatamente. Acho que antes da bola chegar na sua mão, você tem que já meio que saber o que vai fazer com um plano A, plano B e plano C, né? Exatamente. Quase que numa fração de segundo. E eu acho que não é nem visual, né? Porque é muito de outras sensações juntas, assim, né? De você sentir que a presença do outro tá em um Exatamente. Lugar. Não dá tempo de você olhar, é mais de sentir mesmo. A gente tem alguns maceios de olhar pro pé, né? Com o pé a gente já consegue saber para onde a
Ah, a central sim, o tá sentido, indo. né? É. Você é meio Então- Homem-Aranha, então? Tem o sentido. A visão periférica aqui. Tem o arrepio do Peter, né? Ela sente aqui assim, aqui onde vai, ela joga do outro lado. Mas isso do pé é igual outros esportes que fala, sei lá, batida de pênalti, o bombeiro, o goleiro, né? Legal, né? Isso Não, aí eu de acho ver o muito pé já saber como que... Não, e a gente tá falando de um esporte aqui, onde o Brasil é potência e não é de hoje, né? A gente tinha o masculino lá, a geração do comecinho dos anos 90, campeã olímpica e tal, e a gente viu o feminino estourando. Não sei o quanto isso é mérito do próprio ecossistema do vôlei ou o quanto é dessa questão dos técnicos, que acho que a gente teve 2 técnicos no masculino e feminino que ficaram por muito tempo à frente das seleções e mudaram bastante. E bons, né? E Bom. muito bons, muito bons, Muito né? bons. É. Hoje a gente não vê a mesma coisa no futebol, né? A gente vê isso no vôlei. Você acha que o futebol um dia pode chegar nesse nível do vôlei? O vôlei, ele foi uma construção, né? A gente fala que a gente apanhou muito antes da gente ser uma grande potência, né? O vôlei, ele desenvolveu um centro de treinamento. A gente tem um centro de treinamento em Saquarema só de vôlei, né? A sede da Confederação Brasileira de Vôlei hoje, de altíssimo nível. São, sei lá, acho que são umas 7 quadras, uma academia própria pra gente grande. A gente fica, tem hotel lá, quando a seleção vai para lá, tem toda uma estrutura muito gigantesca, né? A gente que começou a treinar 2 períodos também, por muito tempo, Estados Unidos, França, vinha ver como a gente estava treinando aqui para aplicar nos times de lá. Então, a gente desenvolveu um sistema de treinamento, uma estrutura que fez com que a gente ganhasse de Cuba, né? Que era outra grande potência aqui. Então, acho que foi tudo uma construção de uma estrutura. Fortalecemos a liga interna, né, que é muito importante. Hoje a Superliga, claro que você não consegue brigar com a Itália e a Turquia, por exemplo, por causa do euro, né? Não tem como a gente bater com o euro para trazer essas grandes jogadoras para cá. Mas hoje o nível da Superliga é altíssimo. Então, tudo isso contribuiu para que a gente conseguisse desenvolver. A gente investiu muito em categoria de base também, lá atrás. Hoje, na minha opinião, acho que a gente está negligenciando um pouco. Por isso que faz muito tempo que a gente não ganha na base e por isso que a gente atrasou um pouquinho a renovação para a seleção principal, né? A gente ficou com essa geração que foi bicampeã olímpica, acho que por muito tempo e demorou um pouquinho essa renovação. Então, agora a gente está correndo atrás para ver se a gente volta a ganhar Olimpíada, Campeonato Mundial e volta a figurar e ter uma hegemonia como foi as últimas gerações. Cara, é de 4 em 4 anos? É de 4 em 4 anos? Você pensa na Olimpíada, sim, né? Sim, no ciclo. Porque se você pega um ciclo que é vitorioso, aí você quer dar o repeteco ali. Depois no outro já são 12 anos na primeira. Aí acabou. Se você não pensou antes lá, ele é realmente assim, né? Chegou ali, é a terra plana ali, ó. Chegou assim, acabou. Exatamente. Não é? Aí, outro exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um poço de atleta. Eles renovam e cada ciclo eles estão com atletas diferentes. Eles repetem muito pouco as atletas. Então, eles têm essa renovação muito certinha. Constante, né? Eles estão sempre ali em segundo. Há anos que eles estão em segundo, em primeiro, em segundo, em primeiro, em terceiro. Eles nunca saem ali do pódio, porque essa renovação deles é... Contínua. Muito. E aí, em relação ao futebol, eu acho que o mundo também evoluiu, né? A gente está vivendo um outro tipo de futebol, mais físico. Então, acho que nivelou, né? Essa questão, esse brilhantismo técnico do Brasil, eu acredito que hoje nivelou com o mundo inteiro. Então, vai ser um pouquinho mais difícil da gente voltar a ganhar, acredito, no futebol. Eu também acho. Sente e chora. Hegemônico, assim como era antes, né? O Brasil e tal. Acho que vai ser um pouco mais difícil. Acho mais fácil o Brasil continuar a ser potência no vôlei e não perder posto para algumas emergentes aí, para as asiáticas, né? Também, Sim. que se destacam bastante e tal, do que no futebol manter essa questão do brilhantismo técnico. Mas, enfim, esporte é esporte, né? Por isso que é legal. Exatamente. Você nunca dá pra prever, né? Mas essa geração que tá vindo agora no vôlei é muito forte. As meninas aí, essas meninas 9'9", 9'7", aí que estão começando a entrar na seleção, é uma geração bem forte, bem alta. Então, não, pra Paris, eu acho que a gente vai fazer uma boa campanha, mas eu não apostaria na medalha de ouro. Mas para 2028, acredito que a gente já vai estar pronto para brigar pela medalha de ouro olímpica. Bom, estamos falando aqui com a levantadora da Seleção Brasileira de 2028. Se Deus quiser, é isso que eu tô mirando. Printem esse... Não dá para printar um vídeo, né? Perdão. Corte. Salve o corte aí que
Que Vamos daqui a ver gente se vai lembrar se ela é disso. profeta. Pra Sou isso mesmo, que eu tô cara, me tô falando. preparando. É. Torcida não vai faltar, pode ter Eu certeza. tenho certeza É, que sim. agora uma outra pergunta mais da parte de regras do jogo. O que mudou quando... Porque eu lembro que antigamente, no jogo de vôlei, tinha a vantagem, né? Vantagem pra fazer ponto. Nossa, era eterno aquilo lá. Você não sabia se comemorava ou não comemorava. Comemorava... Cara, era pra arranjar mudar o placar ali era uma luta, né? Porque E acabava 15, né? No set, não era? Um negócio assim? Teve alguma diferença, não a parte dos números, mas assim, para mudar, talvez o condicionamento físico, isso alterou o tempo de jogo, por exemplo, essa Sim. nova regra? Eu não joguei vôlei com vantagem. Quando eu comecei a jogar vôlei, já não tinha mais a vantagem. Nossa, mas quando que foi isso? Você é velho, hein? Você é velho, hein? A Márcia Fu jogou. Nossa, você que é velho, que eu nem lembrava dela. Era Ana Moser. Ana Moser, Então, quando eu comecei, não tinha mais a vantagem. Mas essa mudança foi justamente por causa da TV. Né? Foi, né? Era muito difícil de transmitir um jogo, pô. Demorava o quê? 4, 3 horas. Às vezes 4, 3 horas e tralalá um jogo de vôlei. Então era muito maçante, não era... Você podia sair pra jogar bola e voltar, que tava rolando ainda. Chamativo pra nada pra TV, não era... Atrasava a grade de programação, porque normalmente eles pegam um filé mignon só, né? Final de Superliga, final de campeonato mundial e tal, e aí... Então era muito difícil. Então eles... Pra ser um esporte de entretenimento, né? Porque as pessoas assistam e gostam de assistir. Aí teve que fazer essa mudança pro vôlei ficar um pouquinho mais curto os jogos, né? Dinâmico, né? Ficou bem mais legal. Exatamente. Você que pegou essa transição aí, não ficou legal? Ficou legal pra caramba, meu. Mas... Naquela época, assim, eu já tinha uns 40 anos quando mudou. Quando mudou? Quando mudou, Pô, aí tá legal. Não, da hora. Eu sempre gostei muito de vôlei, assim, sempre assisti e tal. Acho legal que, enfim, você tem mais acesso ao vôlei, mas ainda podia ser mais, né? Você vê só uma ou outra transmissão em TV aberta, você vê mais em canal fechado. Canal fechado passa direto, né? Canal fechado dia de passa semana, terça noite. e sexta. Toda terça e sexta e quarta, acho que é o masculino, né? Terça e sexta é o feminino, acho que segunda e quarta. Ou quarta e sexta, enfim. Passa bastante na TV fechada, né? Na TV por assinatura. Na aberta só passa a final. Ontem, acho que passou a final do masculino na Globo, né? A final da Superliga masculina. E eu acho que vai passar na feminina o próximo domingo também. Mas só a final. Mas aqui não dá incentivo nenhum também, né? Não, já é alguma coisa, né? Não, mas já é. Mas não poderia ser um pouco poderia melhor, ser bem né? melhor. O que tá passando também dava pra encaixar fácil. Dava né? fácil. E outra também, hoje em dia também televisão já nem é mais tudo isso, né? Se tiver hoje, Chupa, tem né? internet, Chupa, tem deixa streaming, quieto. tem tudo, então... Exatamente. Acho que podia passar um pouco E mais como na é que você nunca internet. parou em Osasco? Porque assim, igual eu fui bancário que não trabalhou no Bradesco, de Osasco. Você, nascido em Osasco, nunca jogou no Osasco? Assim, não teve essa chance? Nunca aconteceu? Ainda não. Mas eu sonho um dia jogar aqui, né? Eu assisti muito e sonhei muito em ser atleta nessa arquibancada aí do Liberate. Então eu sonho um dia ainda vestir a camisa do Osasco. Acho que pra minha família também seria muito significativo. Só jogou contra, né? Só contra, bastante. Imagina. Bastante. Mas é muito gostoso jogar aqui. Eu gosto de jogar com o ginásio cheio. Aqui é sempre ginásio cheio. E Osasco tem um incentivo ao vôlei também surreal, né? Tem um outro polo ali de incentivo, Muito, né? Em Osasco também. Eu patrocinado. joguei a base também muito aqui, né? Que é todo mundo... Não é todo mundo que sabe, mas o Bradesco tem um centro de treinamento de base em Osasco fortíssimo. Talvez um dos mais incríveis do país em vôlei de base. Que prepara várias categorias, que dá muita estrutura, dá lugar para as meninas morarem, escola. É bem legal. Joguei muito contra o Bradesco, muito contra. Quase tive a oportunidade de jogar aqui na base. Aí optei foi na época que eu fui pro Pinheiros, aí eu optei em ir pro Pinheiros. Que também é outro... né, fora da curva. Pinheiros é... Estrutura incrível. E para todos os esportes, né? O Pinheiros ajuda a desenvolver atleta de tudo que é modalidade, Tudo. né? Tem todas as modalidades lá. Algo profissional tem, acho que vôlei, basquete, hand, natação muito forte, ginástica olímpica, tem muito esporte lá. E inclusive a base, né? É um celeiro de atleta ali. E estrutura talvez internacional. É muito legal o clube lá. Você gosta de futebol? Não. Mais do que vôlei. Que time que você torce? Eu sou corintiana, nos céus da cabeça. O pai dela é fanático, cara. Fanático. Eu mandei um áudio pra ele falando que você ia estar aqui e tal.
Se ele me respondeu 3 áudios, a última frase de cada um dos áudios era vai Corinthians. Não, tinha que... Legal, vai Corinthians. Sabe? Parece uma assinatura dele. Abraço, Henricão. Puta, que figura, cara. Gente boníssima. Meu pai é incrível. Veio muito dele, assim, essa paixão, né? Minha irmã também é apaixonada. A gente vivia em estádio, a gente ia muito... Ele levava muito a gente em jogo pra ver a torcida. Meu avô também era muito corintiano, o pai do meu pai. Então, meio que é de berço, assim. A gente é apaixonado. Mas eu gosto de futebol como um todo. Eu amo assistir futebol de qualquer time, de qualquer jogo. Eu gosto muito de acompanhar, assim. Então, com certeza é meu esporte preferido. Da hora. E, Cota, você teve chance de jogar no exterior, alguma coisa assim? Propostas? Eu tive proposta de jogar no interior, optei por ficar, que eu queria fazer ainda um nome aqui dentro do país. Eu ainda tenho esse objetivo, eu vou jogar fora do país em algum momento da minha carreira. Sempre sonhei em jogar na Liga Italiana, né, que é a maior liga aí do mundo. Né, o vôlei, eles investem muito lá. Então, eu ainda vou jogar fora do país. Eu falo muito da Turquia também. Você até mesmo comentou de passagem que a Turquia também era uma potência, né? A liga deles é muito forte. Com certeza, é muito rica, né? Uhum. É uma liga muito rica. Talvez hoje a gente tenha lá o Vakif e o Ekzasibasi, que hoje são os times mais ricos do mundo ali. Como chama? Ekzasibasi. Meu Deus. Quero ver se no corte legendar isso aí. E o Vakif são os dois times, talvez os 2 times mais ricos do mundo, né? O Vakif é patrocinado por um banco, o Vakif Bank lá da Turquia. São bem tradicionais, a gente jogou contra eles nos 2 mundiais de clube, a gente jogou contra eles. E tem os times italianos que... vai pra lá, que a Turquia tem terremoto. Perigo do caramba. É que a Turquia são mais esses 2 times. Hoje tá vindo o Fenerbahçe e alguns outros aí, mas a Itália é um campeonato muito, muito equilibrado, de muitos times bons. Legal. E, bom, vamos lá. E você vem nessa carreira, vôlei, passando por clubes. O seu auge, você acredita que foi no Minas? Assim... Ali eu aprendi muito, né? Eu acredito que quando tudo aconteceu, eu tava no auge da minha carreira. Eu tava jogando muito vôlei. Claro que a gente nunca vai saber, mas dizem, né? Vieram informações que eu teria uma oportunidade nessa seleção brasileira do ano de 2021, de Liga das Nações. Uhum. Claro que a gente nunca vai saber se ou não, mas muita gente me falou, gente que trabalhou junto com esse grupo. Então, ali eu acho que estava no auge da minha carreira. Mas para eu chegar ali, eu acho que o Minas foi muito importante, né? Eu trabalhei com 2 técnicos italianos. O primeiro ano, o Stefano, ele era um cara muito diferente, assim. E eu trabalhei junto com a Macris, porque eu aprendi muito. E como eu falei, Cara, aquele grupo era... Gabizinha, Natália, Bruno Honório, Carol Gataz, era muita gente boa. A gente brinca que se a gente não fosse muito concentrada pro treino, o time reserva aqui, não tinha treino, a gente tava bolado na cara, a gente era massacrada, porque não era um nível de treino muito alto. Então foi ali que realmente eu melhorei e mudou a forma com que eu vi o vôlei. Foi ali no Minas. Mas com qual técnico isso? Com qual? Foi o Stefano Lavarini. Ele hoje foi técnico da Coreia, na última edição da Olimpíada. Agora eu acredito que ele não esteja mais na Coreia, se não me engano ele está na Polônia, mas eu posso estar enganada. Mas é um dos melhores técnicos do mundo ali. Ele é muito diferente, muito especial. E você acha que era a cultura italiana muito diferente? Ele trouxe alguma coisa bem... Principalmente questão de velocidade. Velocidade de jogo. Era bem diferente. E taticamente, né, a gente fala de atacar sempre com 4 atacantes, e taticamente ele também me deu um leque de opções. E trabalhando com a Macris também, né? A Macris é muito diferente. Hoje, eu posso ser suspeita, mas para mim hoje ele é a melhor levantadora do mundo, disparado. E foi muito importante eu estar trabalhando com ela, que eu aprendi muito ali. O Brasil é incrível, né, cara? Levantadora, líbero e atacante bom, cara. Tanto no masculino quanto no feminino, eu fico impressionado, assim, de ver. É muito. Falei todas as posições quase, né? Mas é impressionante. O masculino também tá vindo uma geração muito boa, e o masculino até teve essa renovação um pouquinho melhor que a feminina, assim. Surgiu muito menino bom. Aí eu falo que de central, nessa posição especificamente, a gente podia começar a doar pro mundo, de tanto que não tem espaço para jogar na seleção tantos nossos centrais bons. São muitos. A gente podia começar a doar, fazer intercâmbio, porque tem muito menino bom, principalmente de central. Aí você vem do Minas para Curitiba? Isso, aí teve a pandemia, né? Aí foi o Minas, no segundo ano do Minas, o campeonato não terminou. Aí foi um ano muito de muita incerteza de como ia ser, de os times que iam continuar, né? Aí eu optei para ir para Curitiba, porque eu já não queria mais ficar no banco. Aí eu já senti que eu estava pronta
para ser titular, para carregar um time. Então, aí eu optei para ir pro Curitiba, que foi um time que eu ia ser titular. E era meio que sua casa lá também, né? Depois de 10 anos, eu voltei para perto da minha mãe, que foi muito legal também. Pandemia, tudo, né? Todas as restrições, tá perto da família. Exatamente, Foi uma foi escolha muito bom. sábia. Uhum. Você fica mais um tempinho ali, 1 ano, quanto? 1 ano, eu joguei 1 ano, uma temporada em Curitiba. Que era exatamente isso que eu previ. Eu vou jogar 1 ano titular num time, teoricamente ali médio, né? De meio da tabela, para depois ter a oportunidade de um time melhor, que foi o que aconteceu. Que daí o Flu veio. Nesse ano tive algumas outras propostas, me deixaram bem em dúvida, sim, mas eu gostava muito do técnico, né? O Guilherme, que era do Fluminense. A gente já tinha trabalhado em seleção brasileira, então a gente já meio que se conhecia e isso pesou bastante para eu optar para ir pro Fluminense. E aí foi quanto tempo de Fluminense até o... Foi 1 ano e meio. Foi 7 meses isso. Foram 7 meses. E foi o auge da minha carreira, assim. A gente tava jogando muito vôlei, o time tava encaixadinho, todo mundo tava falando da gente, tava ganhando alguns jogos importantes. E foi quando tudo aconteceu. Foi em janeiro de 2021. Mas quando você deixa de ficar no banco e assume uma posição no time para ser titular, você também sentiu bastante novidade assim, de ensinamentos, alguma coisa de aprendizado? Porque, assim, lógico que quanto mais você pratica, e situação de jogo é diferente do que de treino. Mas ali também te deu alguma coisa, talvez, mais de autoestima e confiança para você dar um grau? Com certeza. Jogar é muito importante. Eu sempre priorizei isso na minha carreira, né? No Pinheiros eu terminei como titular e eu optei para ir pro Minas porque eu queria ter a experiência de jogar um campeonato mundial. Eu fui pro Minas para jogar o campeonato mundial, que foi incrível também, foi muito assertivo, até porque depois o meu salto técnico e tático no Minas, mesmo não sendo titular, foi muito, muito grande. E foi aí que eu me senti pronta para ser titular, que é totalmente diferente o nível de responsabilidade, de treinamento. Então, eu jogar efetivamente no Curitiba foi muito importante para eu chegar depois em alto nível no Fluminense. Jogar é completamente diferente. Você tá ali dentro tomando as decisões, te faz crescer aí em nível exponencial do que você ficar no banco, né? Com certeza. E essas decisões de carreira, de onde você vai jogar, porque a situação lá vai ser diferente, outro, isso é exclusivamente sua? Você... Porque é difícil, né? A gente tem um empresário por trás, né, que capta essas propostas, que conversa com os clubes e traz pra gente. Mas eu sempre... A última palavra sempre foi minha, junto com a minha família, junto com a Flá, né? A gente sempre sentou e decidiu, por N fatores, contando N fatores, qual seria a melhor opção. Então, a última resposta sempre foi minha, da onde eu queria jogar. E alguma foi de intuição também? Eu acho que o do Fluminense, sim, porque... Eu tinha uma proposta também para ir pro Flamengo, né? Que é o time do Bernardinho. E eu brinco que, cara, o Bernardo me ligou no telefone. E eu sempre fui uma fã de vôlei, então eu tremia falando com o Bernardo no vôlei. A Flávia viu, eu tremia. Eu falei, gente, como eu vou falar... Não é à toa, né? Exatamente. Como eu vou falar não para esse homem, gente? Vou ter que... É o Bernardo, né? É uma oportunidade... Mas aí pesando muitos outros fatores, né? Pro Fluminense eu já sabia que eu iria como titular, eu teria uma responsabilidade de ser a capitã do time, eu iria já numa posição um pouco diferente... E também pelo Gui, né? O Guilherme, eu sabia que... A gente já trabalhou junto, então já conhecia o trabalho dele. Isso pesou um pouco para eu decidir pelo Fluminense. Mas balançou muito, né? Nossa, o Bernardo foi difícil, foi hein? muito difícil, foi muito difícil. Você encontrou ele depois? Ele falou assim, pô... Sim, depois de jogo, né? Mas isso é muito comum. Mas eu balancei justamente por ser o Bernardo. E o cara me ligando, falando que queria que eu jogasse no time dele, pô, deu um friozinho na barriga. Ele te bloqueou, deixou de seguir você? Nunca. Ah, então tá bom. Não, porque ela é levantadora, então não tem como ser bloqueada. Não tem bloqueio. Ótima piada. Muito bom, foi muito boa. Não tem como. E aí, sei lá, Fluminense e tal, como que o seu mundo cai? Como que acontece esse fato de você cair no doping? Fazia muito tempo que não tinha antidoping no vôlei, né? Não é muito comum, né? Eu tive uma gripe muito forte em dezembro. Eu ia tomar uma substância por poucos dias e foi muito azar, na real. Dia 22 de dezembro baixou o antidoping no Fluminense e me escolheram para fazer o exame e não tinha por onde fugir. É uma amostragem ou era o time inteiro que fazia? Não, são 2 atletas de cada time, normalmente 1 atleta de cada time. Nossa. E é igual no futebol, pós-jogo, ou eles fazem aqueles controles esporádicos nos treinos, no centro de Também treinamento? pode ter qualquer hora.
Chegar lá, se eles escolhem, você tem que fazer no horário que eles quiserem. Eles podem vir na minha casa. O seu caso específico mesmo? foi pós-jogo? Pós-jogo. Foi pós-jogo. Aí depois de 22 dias veio o resultado. Aí foi caos, né? Caos total. Mas quando eles foram colher a sua amostra, assim, você sabia? Você Sim. sentiu que Sim. podia Que dar ruim? Eu acho que o pior momento foi esse. Foi entre o teste e sair o resultado. Porque depois saiu o resultado... Tudo definido, né? Exatamente. Não tem Mas escolha. esse período foi muito difícil. Foi muito difícil. O pós também, né? O pós também. Eu falo, eu só joguei vôlei minha vida inteira, desde os 12 anos. Eu nunca fiz outra coisa. Então, você não poder mais jogar vôlei foi assustador. Uhum. E a substância que você pegou era algo para melhorar desempenho? Era pra... com reconstrução muscular, né? Uhum. Os nomes... O nome é público, só para oxodrolona. Então, o nome... Isso é público, é só procurar na internet que você acha. Então, foi essa substância, eu tomar por um curto período de tempo. Não era comum o antidoping no vôlei. E o doping no esporte profissional, ele é... Não, e era uma época fim de ano, assim, imagino que ia parar também. Exatamente, por algum exatamente. tempo. A gente ia voltar 6 de janeiro. Era o último jogo do ano, dia 22 de dezembro. Nossa, que loucura. E poucas atletas, né? Tipo, uma, duas sorteadas para fazer Isso. o teste. É meio que uma roleta russa, né? Assim, tinha que acontecer. Exatamente. Hoje eu já... É uma ferida curada, assim, né? Hoje eu já consigo lidar muito bem com isso, falar sobre. Eu acho que foi um erro, eu já admiti isso e hoje eu entro em cabeça erguida em qualquer lugar, qualquer ginásio, qualquer treino, justamente porque eu assumi, tô pagando e vou voltar a jogar vôlei como muitos outros atletas passaram por isso. Então, eu acredito que eu tinha que passar por isso, sabe? Hoje eu sou completamente diferente do que eu era 1 ano e meio atrás. Completamente, em questão de tudo, assim. Hoje eu vejo a vida com outros olhos, as oportunidades. Ali a gente vive numa bolha de vôlei que a gente não conhece mais nada de fora daquilo, sabe? Então, eu tô tendo a oportunidade de conhecer um outro lado da vida que tá sendo muito legal. Eu tô tendo várias oportunidades muito, muito boas. Aproveitei esse tempo para estudar também, né? Me formei, tô fazendo pós-graduação. Então, acho que isso vai ser muito importante pro resto da minha vida. Entrou aí no meio para preparar ela pro pós-vôlei. De repente... Exatamente. Não, você é nova, ainda tem tempo de retomar, né? Então, você pegou ali talvez o pior momento da sua... Não digo nem da carreira, da vida mesmo. E ressignificou, né? Te tornando uma pessoa melhor e uma nova atleta. De repente, o que a gente vai ver ano que vem é a outra versão turbo da Bruna? Com certeza, com certeza. A vida como um todo mudou. Hoje eu falo isso, mas foram dias muito difíceis. Esse primeiro ano foi muito difícil. Foi muito difícil. Teve dias... Você caiu em dezembro, aí você soube do resultado em janeiro. Aliás, você usou em dezembro, soube do resultado em janeiro. 21 de janeiro. E aí, como que é? Você já não pode ter contato com o esporte? Sim. Vem alguém do controle antidopagem e faz um comunicado oficial? Como que é esse momento, assim? Você recebe o e-mail o resultado adverso, que a gente chama resultado analítico adverso, e isso já vai para o COB, para o ADA, para o clube, ao mesmo tempo, o atleta, ao mesmo tempo, tá todo mundo sabendo. E o clube nessa hora, como que ele reage? Cara, o Fluminense foi incrível. O Fluminense foi muito incrível. O Fluminense me deu toda uma estrutura de advogado, de estrutura emocional mesmo, assim. Muita gente veio falar comigo. Eu era muito querida, eu fui muito querida, assim, no clube. Eles me acolheram muito bem. Amparado, muito, né? Muito. O presidente do clube sentou na mesa para conversar meu caso, sabe? O Mário. Então, foi muito especial como o clube me tratou. E eu acredito que quando eu voltar, eu vou ter portas abertas aí no Fluminense, se eles me quiserem também, para retomar a minha carreira, assim. Eu me identifiquei muito com o clube, muito com a torcida. Até hoje a torcida fala comigo, me chama para assistir jogo, a gente vai assistir jogo junto aí do futebol. Então, eu tive uma identificação muito grande com o Fluminense. E com a forma como eles trataram o meu caso, a estrutura que eles deram, foi muito especial, assim. E aí existe uma cláusula em contrato que prevê quebra dele em caso de doping? Sim, é caso normalmente sempre tem, mas é meio que um consenso, né? Não teria como o Fluminense continuar me pagando e eu fazendo parte daquilo, até porque nem pode. A gente não pode nem treinar no clube, a gente não pode ter contato nenhum dentro do clube depois. A lei prevê até que não pode, por exemplo, o Fluminense me dar um emprego. Entendi. Entendeu? Em outra área, isso também não pode. Então, é muito rígido, né?
Realmente uma punição, né? É bem forte. E aí, mas assim, no nível amador, você poderia continuar jogando, se fosse o caso? Sim. Mas só que aí imagino que não é o que dá uma raiva, assim, um momento de meio que de revolta. Não era nem revolta, era tristeza mesmo. Era muito difícil pra mim jogar vôlei. Eu sentia muita falta daquilo. Cara, eu só fiz aquilo minha vida inteira. Eu dediquei toda a minha vida ao vôlei. Então, no primeiro momento, era muito difícil estar ali tendo qualquer contato com aquilo. Então, no primeiro ano, eu não peguei na bola, assim. Eu não tive nenhum contato. Eu voltei agora mesmo, faz o quê? Umas 3 semanas que eu comecei a brincar de vôlei de novo, né? Que a gente fala. Vou jogar vôlei de areia, vou treinar vôlei em outros lugares. Mas, do primeiro ano, eu não tive contato nenhum com a bola. Me machucava, me doía. Né? Então, eu tive que esperar sarar tudo isso. E precisa, pra retomar. né? Você precisa passar por isso e quem resolve é só você, né? Com certeza. Não tem jeito. Você não tem como passar para outra. Ela que tem que resolver e tem um tempo que tem que durar. Exatamente. E é isso. Dói, mas se você não passa por isso, você não se cura. Se você achar que tem que delegar para Flávia, por exemplo, você tá lascado. Foi um luto, né? Claro que eu tive muito suporte do meu pai, da minha família, da minha mãe, da Sofia. Principalmente dela, da Flávia, né? Que estava comigo todo dia, toda hora. Então, foi um tratamento ali de todo mundo. Todo mundo me deu muito apoio. E tiveram um dia bem difícil, gente. Eu garanto. Imagino. Você chegou a ficar em depressão ou algo parecido com isso? Cara, assim, em depressão, assim, a doença, a depressão, acredito que não. Mas tiveram crises de ansiedade, tiveram dias de crise de existenciais, tiveram dias muito, muito difíceis, assim, até por conta desse desespero de o que eu vou fazer agora? Eu só joguei vôlei, que eu preciso trabalhar, eu preciso continuar vivendo a minha vida, né, de alguma outra forma. Então, acho que isso, depois que passou tudo, foi o mais assustador. O que eu ia fazer, né? Então, minha família, a Flávia, deu um suporte muito grande ali para a gente contornar esses problemas. E, no fim, acho que eu consegui passar da melhor maneira possível por tudo isso, que dava. As outras atletas também ajudaram bastante, amigas, que assim, isso. mensagens. Muito. Teve a Laís, né, que estava jogando comigo no Fluminense. A gente jogava junto desde a base. A gente foi para a Seleção Brasileira junto, fez a base junto. Então, a gente se conhecia ali há quase 11 anos. Ela me deu um suporte muito grande, né? Ela jogou no Fluminense até essa última temporada e ela sentiu muito também minha saída. A gente tinha uma sintonia ali dentro de quadra e fora dela muito especial, assim, até por conta de jogar junto por muito tempo, né? Há muitos anos já a gente jogava junto. Então, ela sentiu muito a minha saída. E ela também me deu muito suporte. Tava sempre perto de mim, a gente sempre saía... sempre estava junto e minhas principais amizades eram do vôlei, né? Então, ter ela perto, outras amigas também que nem estavam jogando aqui no Brasil também me deram muito suporte. Ter essa galera perto me ajudou muito. Porque, teoricamente, eram minhas amigas, e, né? na verdade, acaba cumprindo o papel, talvez, da sua família. Porque, imagina, para treinar, para jogar, passa mais tempo com elas do que em casa. Total. Aí, de repente, é tirado não só o ofício, como o convívio com todo mundo que está ao redor lá. Exatamente. Né? Exatamente. Pesadaço, hein? E o que você fez imediatamente? Você falou, beleza, é isso, assumi, tô Digeriu, errada. né? Digeri. E o que eu vou fazer esses 3 anos? Foi 3 anos que você pegou, né? Isso. Assim, de primeira, eu precisava arranjar qualquer emprego, né? Porque a gente precisava se manter. Eu tenho família, boleto, a gente né? tem Boleto não para de chega. chegar. Então, eu falei, cara, eu tenho que fazer qualquer coisa. Eu fui trabalhar em loja de shopping, trabalhei um mês em loja de shopping. Eu trabalhei na Decathlon. Eu ia procurando emprego e o que eu achava que eu tinha afinidade, eu aceitava. Dei aula de vôlei de areia. Dei aula de vôlei. E tentava correr atrás para me formar. Você fixou residência no Rio? Falou, por aqui que eu vou Sim, ficar. a gente se apaixona pela cidade. Pra Flávia também foi muito bom ali profissionalmente. Então, ela estava inserida ali, né? A gente tinha a renda dela. Ela já estava inserida ali no mercado de trabalho. Né? Então, não tinha por que a gente se mudar dali. Aí eu fui correr atrás, né? De fazer qualquer outra coisa. Conheci pessoas incríveis. Hoje, eu estou tendo a oportunidade de trabalhar com pesquisa junto à Universidade Estadual do Rio de Janeiro,
né? Era a oportunidade que eu estava esperando aí desde o meio do ano passado. Hoje eu estou muito feliz, eu me encontrei assim também na área acadêmica, eu gosto muito do que eu faço. Eu falo que é uma outra vertente que eu achei que eu também sou apaixonada assim, por pesquisa, por escrever. Então, atualmente, hoje eu faço isso. E é isso, eu fui trabalhar no que tinha, no que dava. Hoje você falou, você trabalha com pesquisa, mas ligado ao esporte? Ainda não. Hoje eu trabalho com pesquisa voltada a outra área, mas já tentando linkar com essa parte do esporte também. Eu tô tentando implantar um projeto de ressocialização de menores infratores por meio do esporte, né? De jovens em situação de infração penal por meio do esporte. Então é isso que eu tô tentando implantar lá hoje. Sim, já é um caminho, né? Você vai start e depois vai desenrolando, porque nada é por acaso, tá? Eu tenho certeza. Porque você tá falando, o acaso. Sabe por quê? Eu vou te fazer o que eu pensei aqui agora. Aí você começou pelo esporte e por cênicas. Você acha que a parte de cênicas... Eu ia fazer isso no final, tá? Mas vou adiantei, tá? Tá bom. Você acha que as cênicas te ajudou a criar uma situação assim de empatia e uma confiança com as outras? Aí você ia lá e desamarrava o tênis dela ou tirava a palmilha, ela torcia e você ia lá e jogava ela se lesionava e você tomava o corpo. Tô zoando, viu? Eu tô brincando. Foi as cênicas lá, ela fez assim, oi, tudo bem? Isso é minha amiga. Aí depois ela ia lá no tênis assim, ó, zoava o tênis dela, ela machucava. Tirava o amortecedor. O amortecedor. Furava o Air Max da bolha. Tirava aquele Rain System, lembra daquele? Tirava lá, lesionava e ela tomava o lugar. Cênicas não foi por acaso. Eu acho que tem mais a ver com o doping. O que ela talvez está fazendo hoje e a ideia é o que aconteceu com ela, né, de tentar menores infratores. Não tô dando peso do que você fez a uma infração grave, sim, tá? mas... Entendi. Entendi o que você acho que tem mais a ver com isso, né? Sim, eu acredito assim... Como eu falei, quando tudo aconteceu, eu coloquei na minha cabeça que todo mundo podia duvidar da minha carreira. Tipo, podia botar em xeque o que eu construí em 20 anos jogando vôlei. Mas do meu caráter, nunca ninguém ia poder duvidar. Tanto que, por isso que eu sempre fui muito clara com tudo que aconteceu. Assumi, sim, vou pagar e é isso. E eu acredito que esse trabalho, acho que é uma forma de eu devolver um pouquinho para a sociedade também tudo que o esporte fez na minha vida e aproveitar esse momento que eu não estou jogando para, de alguma forma, continuar essa parte de influência que eu acho que eu construí ao longo da minha carreira, sabe? Então, e além disso, eu sempre tive um sonho, assim, de fazer alguma coisa, devolver mesmo para a sociedade. Eu acho que o esporte, ele tem que ter essa responsabilidade, sabe? Essa social, responsabilidade né? social, exatamente. De devolver para a sociedade tudo que depositam na gente. Então, acho que é uma forma de eu fazer isso, sabe? É um pouco do propósito aqui também, né? De devolver algumas coisas para a sociedade em conversas que a gente... Só que a diferença é que a gente não sabe o que vai vir, né? Eu acho que isso é mais legal, né? É o mais legal. E acho que talvez a principal mensagem que eu vejo, tá? Como espectador e como alguém que te acompanha de perto, é que um erro não te define, né? Ainda mais isso. um erro que você só prejudicou você mesmo. Exatamente. Quem quer, né? Ninguém Assim, quer. tem erros que você comete, que você prejudica, né? Atrapalha a vida de outra pessoa, e aí você tem outra forma de enxergar. Mas aquele erro que você faz e que você só trouxe não digo nem que um mal, porque você ressignificou isso, né? Você deu outro significado e tá indo muito bem na missão. Mas não pode te definir, você não pode nunca mais ser a Bruninha do doping. Você vai ser a Bruna do vôlei e acabou. É exatamente isso, é isso que eu acredito e é isso que eu venho falando aí quando eu publiquei que eu tava voltando a jogar vôlei, isso repercutiu muito nas redes sociais, né? E é justamente essa mensagem que eu tô passando agora, que um erro não pode te definir. E isso pode ser no esporte, em qualquer âmbito da sua vida. Um erro, todo mundo vai errar, gente. A vida é isso. Eu acredito que a vida um jogo de erros e acertos e com muitos errinhos que você vai chegar em algum lugar. Então, um erro nunca vai te definir, nunca. E é justamente isso, voltando, é justamente isso que eu quero mostrar. Que eu errei, paguei e vou continuar jogando vôlei, sei lá, daqui quantos anos, sabe? Um erro nunca vai definir, nunca vai te marcar para sempre, nunca pode definir a sua carreira, a pessoa que você é. Acredito que a vida vai muito além disso. Eu acho que quando você toma essa postura de imediato assumir,
o processo depois tirou um peso que poderia ser muito maior, porque as pessoas às vezes acham que tem que ficar jogando pro outro a situação, o que for. Ai, nossa, eu tava daquele jeito. Eu tava, realmente, mas tomei... O que foi ingerido foi... Assim, ela quis. Então, ela assume logo e bola pra frente. Senão complica mais ainda, né? Justamente. Imagina. Porque ela falou, ficou 1 ano. Depois disso, 1 ano ainda meio mal. Imagina se ela não assume. Fica enganando. Meu, Ela ia mentir pra ela mesma, porque o erro trouxe consequências pra ela, a mentira ia trazer também... E depois você tem que ficar mentindo, né? Você tem que ficar... Sustentando, né? Tem que ficar inventando. Uma hora a casa cai, não adianta. Então, acho que falar a verdade contribuiu muito pra... Como eu falei, hoje eu entro em qualquer lugar de cabeça erguida. Hoje a galera, os fãs de vôlei me respeitam muito justamente por conta dessa posição de... Cara, eu assumi isso, tô pagando e vou voltar a jogar. Então, eu não tive muitos rodeios, não tive muitas mentiras, muitas invenções. Eu acho que eu ia me complicar muito mais se fosse por esse caminho. Não, pra você, né? Justamente, você com você mesmo. Exatamente, eu acho que seria muito pior. Mentalmente, nossa, você ia tá ruim. Você ia tá com peso, aquele peso aqui que você só ia tirar quando você falasse. Justamente, e você não assumir, você teria que culpar outra pessoa, teria que culpar, sei lá, uma farmácia, uma marca de suplemento, uma farmácia, sei lá, você ia ter que jogar em outra pessoa essa responsabilidade. Vira e mexe tem uns casos desse, né? Assim, tem. Fala, acho que a primeira reação é contaminação. Não, é contaminação cruzada. É um suplemento, é não sei o quê. Sempre. É maldade de alguém, é não sei o quê. Agora, hoje a lei também mudou em relação a isso, está muito mais dura. Hoje não são aceitas mais provas de amostras abertas. Então, se você compra um suplemento, você tem que comprar 2, para uma ficar fechada na sua casa. Caso tenha algum problema, só aquela amostra serve de prova. A aberta não serve mais de prova. Nossa. Então, complicou muito mais essa história aí da contaminação cruzada hoje em dia. E você toma, provavelmente hoje talvez não, mas quando você voltar, você vai tomar mais cuidado em relação a tudo aquilo que você ingere de forma geral, né? Com certeza. Isso também é uma preocupação que fica pela frente. Com certeza. Acho que a gente falou muito dela, mas não aprofundou, né? Quando que a Flávia entra na sua vida? De que forma isso aconteceu? A gente começou a conversar através de uma amiga minha. Na verdade, ela era casada com um técnico meu que praticamente me formou, assim. A gente tinha era praticamente meu segundo pai. E ela era a melhor amiga da esposa dele, elas estudaram juntas. E na época eu estava em outro relacionamento e eles sempre falavam mais pra ela, você tem que conhecer a Bruninha, que não sei o quê. E eu namorava ela também e isso nunca aconteceu. Aí eu terminei esse relacionamento e daí em um desses jantares, a Vivian, você tem que conhecer a Flavinha, a Vivian é o nome dela, da amiga, né? Você tem que conhecer a Flavinha, tem que conhecer a Flavinha. Eu falei, quer saber? Então beleza, manda aí meu nome pra essa menina, vamos ver o que dá. Conhecer quem? Como ela falava? Flavinha? Flavinha. Viu? A caneca tá certa. Teve essa polêmica, né, da caneca. Porque a caneca não sabia se a Flávia tinha acento ou não. Eu falei, vou meter um Flavinha. Quer ficar carinhoso? E aí eu tiro o acento. Garante, né? Com certeza. Que é Corinthians, pô. Me deu muito certo. Todo mundo chama ela de Flavinha também. Puta sorte, ó. Deu certinho. É a intuição. Eu olhei assim, eu falei, Flavinha. Tem cara de Flavinha. Você viu nas redes, né? Você matou. E foi aí que tudo começou, assim. Foi... Em Curitiba, é isso? Eu tava indo pro Minas, primeiro ano do Minas. Mas ela é de Curitiba? 2018. Não, ela é de Piracicaba. Piracicaba? Ela é de Piracicaba, interior de São Paulo. E a Vivian é de lá, por isso que elas se conhecem também. E daí, a partir desse dia, a gente começou a conversar. Eu vim um dia pra cá, pra Piracicaba, e foi aí que tudo começou, na real. E a gente namorou 2 anos à distância, né? Eu jogava em BH e ela morava em Piracicaba. Aí, quando deu a pandemia, eu falei, acabou a pandemia, começou a pandemia, parou tudo. Aluga em um apartamento em Piracicaba que eu vou passar a pandemia aí, a gente fica aí junto e depois a gente vê o que faz quando voltar a jogar. Lá em Piracicaba, ela tinha uma academia, né, um box de crossfit, e a pandemia também veio e... Presencial, né? Exato. Não tem jeito, né? A pandemia também, a gente não tinha mais como sustentar a academia aberta. Aí a gente fechou a academia durante a pandemia e
A gente também casou durante a pandemia, no meio da pandemia mesmo. A gente foi lá no cartório, é isso, casamos a gente brinca que a gente casou por causa do convênio. Eu servi o exército na época, né? A gente não comentou disso, mas eu servi o exército 2 anos como atleta. Também foi uma experiência muito legal da minha vida. Uhum. Para tudo e conta. Que legal. É uma oportunidade, né, que o exército dá. Eu lembro de te ver jogar com alguma coisa do exército. Eu jogo com uma tatuagenzinha aqui no braço. Isso tem de várias modalidades, inclusive na última Olimpíada, acho que o Brasil ganhou 19 medalhas, né? 13 eram de atletas do exército? Eram atletas do que exército. Legal. Caramba. E como é voluntário pra mulher? Abre um edital. Abre um edital, por exemplo, tá precisando de levantador, de ponteiro, isso para todos os esportes. Uhum. Tá precisando de boxeador, de ciclista, enfim. E aí você faz a sua inscrição e depois a análise de currículo, né? Cada título lá vale uma pontuação e é assim que eles selecionam, é análise de currículo. Uhum. E é uma experiência muito legal. A gente vai lá, a gente faz o estágio básico de sargento temporário e, cara, aprende a sobreviver na selva, aprende a atirar, aprende a se localizar por bússola. É muito legal. Eu fiquei um mês quase lá servi na URCA, lá no CFEX, lá no Rio de Janeiro. E a gente aprende tudo isso. É muito legal. Eu falo que todo mundo tinha que passar por isso na vida. E você tem uma experiência muito legal. Então, assim, você é terceiro sargento, é isso? Sargento? Isso. Caramba, não sabia não. É novidade. Foi bem legal. Eu servi por 2 anos. E aí foi por isso que a gente casou, por causa do convênio do exército, né? Uhum. Aí tinha que começar, aí a gente casou. Aí foi no meio da pandemia. Aí voltou tudo, né? Eu falei, a gente conversou, a gente chegou à conclusão que ela tinha fechado a academia, ela teria que recomeçar mesmo em Piracicaba, em qualquer lugar do país. Então, eu falei, cara, vamos comigo, a gente recomeça em outro lugar. Aí ela foi comigo para Curitiba. Foi aí que a gente tá aí já há 3 anos juntas. Mas agora, eu me perdi um pouco, assim. Você, a situação... Quando apareceu o doping, você já tinha a quarentena? O doping foi bem depois da pandemia, né? O doping foi em 2021. A pandemia começou em 2020, março. Então, mas a quarentena. Mas é que ela teve ciclos, assim, né? Que foi aquele começo, e depois começou a vacina, deu uma caída. Isso, aí a gente voltou a jogar com portões fechados, não tinha torcida. Então, mas foi nessa época, tava portões fechados ou já estava aberto? Já estava aberto. Ah, tá. Foi em janeiro de 2021. E a Superliga de 2020, 2021 já estava com os portões abertos, com restrição de público. Isso, mas já tinha torcida. Já tinha um assento sim, um não, máscara, um monte de coisa. Mas já tinha torcida. Então, já os portões já estavam abertos já. Aí foi aí que a gente foi morar junto. Uhum. Foi depois da pandemia. Aí já estamos casados já há 3 anos já. Que barato, hein? Chama ela, pô. Deixa ela contar um pouquinho da história dela, porque ela também é do esporte, né? Vamos fazer um... Fabão, ajuda. Ah lá, timidez. Vou matar vocês. Cadê o Mickey, o Fabião? Vou matar vocês. Deixa eu pegar ali. Desculpa pelo Fábio, tá? Chegou atrasado hoje, foi pra balada, chegou bem louco. Não. Só mais um pouquinho. Vai só mais um pouquinho. Aí, Vocês são casados, pode chegar bem perto aí. Ó, tem um fone que tá aqui. Tá no jeito já aqui? Tá bem? Vou arrumar tudo de novo. Tá aqui na central. Ah, tá bom. Tá. Good. Não, mas eu já vou começar então. Olha aqui a caneca Flavinha. Flavinha, nossa. Que moral. Meu, que peso, sabe? Parece que eu fui pego no doping, eu falei, eu realmente fiz isso. Aí fiz o peso assim, o peso foi mais ou menos parecido com o Flavinha. Quando falou Flavinha, eu falei, meu Deus. Acertei. Nossa, eu fiquei tão feliz, você não tem noção. Tá, eu tava sendo cobrado, todo mundo, ó, Diego, Aline, Diego, o Roger, tudo é Flavinha. Eu falei, gente, eu sou íntimo. O Instagram dela não é @Flavinha. Mas é só olhar pro tamanho, né? Já pensou? Se entrasse uma pessoa do tamanho da Thaís aqui, e aí, Flavinha? Pô, ia ficar meio estranho. Aliás, sou muito fã de Thaís. Né? Justo, eu também. Nossa, que impressionante, cara. Ela jogou no Osasco um tempão, né? Ela é incrível. Eu joguei com ela no último ano de Minas. Ela é completamente diferenciada, assim. Você entende tudo que ela conquistou. Ela é de uma personalidade ímpar. Ela é muito boa. Da hora, legal demais. Da Thaís.
Puxa Bora. aí. Você é do esporte crossfit, crossfiteira raiz. Sim, desde 2012. Desde 2012, onde as pessoas da minha cidade, principalmente, falavam que eu era maluca. Que é do início, né? Total. Pô, você é maluca, como você vai levar uma pessoa a um nível desse de treino, onde as pessoas terminam vomitando? Porque antigamente o CrossFit era isso, né? Os vídeos, mostrava a gente treinando. De repente, no final, o cara ali... Você falava, pô... No seu caso, lá vomitava pamonha, né? Em Piracicaba. É linguiça, né? Não, é Bragança que é. Bragança que é. Não, lá é pamonha. Pamonha, é. E daí foi nesse momento aí, eu acho que foi o que faltava para preencher, assim, a minha vida. Foi onde eu me encontrei. Foi, assim, uma mudança. Eu achei de que era a chave. Bruna que faltava pra preencher sua vida. Eu Pois segurei aqui pra não Vocês criar. viram, né? Pra não criar Tá polêmica. vendo? Você falou que casou pelo convênio, ela já falou que... É a pamonha, não, o crossfit que mudou a vida Pois dela. é. Não, foi a virada de chave ali. Profissionalmente também foi onde eu fui atrás de me especializar. Saí da faculdade, fiz a fisiologia do exercício. Você se formou em educação física? Sim. Uhum. Fiz a fisiologia do exercício depois. E depois foi quando eu conheci o CrossFit, foi quando eu conheci o levantamento de peso olímpico e foi paixão à primeira vista. Hoje em É isso que eu ia te falar. Onde que trabalho você... com isso. Onde que chegou o CrossFit pra você? Qual foi o seu primeiro contato? Eu trabalhei... Um amigo começou com uma academia de treinamento funcional lá em Piracicaba, o Taekwondo, né, o Fred. E os próprios atletas ali, eles faziam os treinamentos de base, né, a parte da preparação física, e dentro da preparação física tinha o LPO. O que é LPO? Levantamento de peso olímpico. Ah, tá. O trabalho com as grandes cargas, um trabalho incrível de potência, trabalho de força ali, que foi incrível. E foi quando ele me chamou, né, para fazer a parte de preparação física ali dos atletas dele, só que eu não tinha noção nenhuma do que era, né, o levantamento de peso olímpico. Aí ele falou, não, vem cá que eu vou te apresentar, vou te pagar um curso. Tá bom, vamos, bora. Entrei de cabeça, aí eu comecei a trabalhar com os alunos, né, nessa academia que ele montou, e também com os atletas ali do alto rendimento. Então foi onde eu tive esse primeiro contato e ali fiquei até hoje, desde 2012, né? Foi quando eu conheci, fui atrás de aprender com os melhores. Eu saía de Piracicaba, não existia academia de CrossFit por perto, existia a CrossFit Jundiaí. Nossa, mais perto era Jundiaí. E a CrossFit Brasil, que era aqui em São Paulo. Então, entre Jundiaí e São Paulo, falei, pô, vou pra Jundiaí. E lá dei de cara com grandes atletas, né? O Chiquinho era de lá, a Dani Watanabe é de lá, a Vivian Sakamoto. Então, foi pessoas assim que, meu Deus, quem são? E aquela coisa de você ser fã daquelas pessoas e você ser treinado por aquelas pessoas. Então, a forma didática do Chiquinho até hoje ele é um dos... participa de alguns campeonatos, mas antigamente ali ele era um atleta de alto rendimento, foi por muito tempo referência aqui no Brasil, e como coach também, como professor, como profissional, é uma pessoa incrível, um profissional incrível que eu me espelho muito nele. Hoje eu tenho um pouquinho do Chiquinho ali, a forma de lidar com as pessoas, de ter empatia, de trabalhar por amor. Claro, não vou ser hipócrita, cara, a gente gosta do dinheiro, mas eu coloco o amor ali em primeiro lugar para tudo, principalmente no meu trabalho. O CrossFit, eu imagino que ele tenha já bastante tempo, mas no Brasil ele é relativamente novo, né? Sim, ele tem mesmo com redes de academia e tudo mais há pouco tempo, né? Sim. Você pegou o Pode comecinho colocar. dele no Brasil, né? Sim. Você pode puxar só mais um pouquinho próximo de você? Sim, pode claro, puxar. claro. Vai Aí. ficar melhor. Aí. Isso. E agora você me... Obrigado. O CrossFit é novo. Sim, O né? CrossFit é novo. O boom foi dali pode colocar, de 2014, Pra frente. 2013 pra frente. Uhum. Foi onde começou a aparecer os esportes, até a própria inserção do próprio esporte de potência dentro do vôlei, né? Você vê os grandes clubes aí. Eu sempre gosto de citar a preparação física do Pinheiros, né? Uhum. Que a base deles ali é muito forte do LPO. Hoje em dia, qualquer a base de qualquer treinamento físico hoje para a maioria dos esportes é o levantamento de peso olímpico, né? Uhum. Isso a gente para qualquer esporte, principalmente os de potência, é o levantamento de peso olímpico.
é o que de melhor... Te prepara pra Exatamente. batalha, vamos dizer assim, né? Bem legal. E aí, a Flávia, imagino que ela, óbvio, no lado pessoal tem importância gigante na sua vida, mas talvez no esporte também, no lado físico e de No trocar desempenho. essas... Com certeza, né? Mesmo nas férias, mesmo quando eu não estava treinando, eu sempre tive o amparo dela ali para sempre estar preparada, né? Que o atleta, ele normalmente... A parte técnica volta um pouquinho mais fácil, mas a parte física, se você descuida, demora um pouquinho pra mais para voltar. Então... E eu, por ser pequena, eu sempre tive que dar muita atenção a essa parte física. Isso, Sempre esse cuidado, ela sempre foi muito assim... Disciplinada? Foi sempre. Então, nas férias, ela ia pra academia. Então, como já tinha o box de crossfit, ela ia e passava lá o mês treinando. Mas sempre com uma rotina. Ela sempre foi muito disciplinada. Até hoje eu brinco, né? Eu vou contar uma situação engraçada, né? Arquivo confidencial. A gente... Tem dias que casam da gente acordar ao mesmo horário. A gente acorda às 5, né? Pra eu dar aula às 6 e ela acorda comigo. Aí eu fui tomar banho, como eu disse, ela é muito disciplinada. É treino em primeiro lugar. Se ela tá aqui, ela treina, ela dá um jeito de procurar uma academia para ela poder treinar. Se ela tá no feriado em família, a gente vai levar um peso dentro do carro para ela treinar, e foi isso que ela fez na Páscoa. E eu tomando banho, daqui a pouco eu abro a porta do banheiro, ela tá deitada no chão fazendo uma prancha. Do nada. Do nada. Tipo, era 5 e pouco da manhã. Eu falei, menina, mas vai dormir. Dorme um pouquinho a mais. Ela, não, eu tenho que treinar, porque se eu não treinar esse período, eu não vou ter mais tempo de treinar. Eu imaginei que você ia sair do banheiro, ela tá com o air fryer jogando assim na parede. Assim. Nada, cara, ela tava... Eu juro. Eu abri a porta e eu olhei no... Eu falei, ela tá passando mal, né? Deve tá tendo uma convulsão no chão, porque não é possível. Não, ela tava treinando. Ela tava fazendo a parte do treinamento de fortalecimento de core ali, que é uma preparação, e ela tava ali fazendo. Eu imagino ela falando, Bruna, baixa um pouquinho mais aqui, ó. Corrigindo postura, mas né? 5:30 da manhã. Não tem que conseguir. Eu falei, tava quase chamando SAMU. Ela caiu aqui, não é possível. Mas ela sempre foi muito disciplinada. Então, nas férias, ela sempre buscou treinar. E ela não treina fofo, tá? É? Ela é muito ignorante. Ela é ignorante. Ela não sabe brincar. Não, ela não sabe. Nem no jogo de tabuleiro. Tudo bem que ela sempre perde pra mim, mas... É incrível. Na vida ela sempre ganhou nos esportes ali, mas o jogo... Vou me abster. Eu fico imaginando a relação de duas atletas, né? Tipo, quem vai apertar o botão do elevador primeiro, já uma quer sempre chegar na frente, né? A competição tá no sangue, né? Eu sempre fui muito competitiva, né? Desde criança. Desde criança eu tenho... A Flávia é um pouco menos, mas... Você chegou a competir, Flávia? Sim. Eu joguei... A minha mãe sempre me incentivou. Minha mãe, com o seu 1,50 m, ela era armadora de um time do BCN em Piracicaba. Minha mãe jogou uma geração antes da Paula e da Hortência. Jogou basquete. Do alto rendimento mesmo, no qual, naquela época, o esporte não era tão valorizado. E ela sempre me incentivou. Então, eu comecei no basquete, né? O campo do 15 de Piracicaba é aqui, eu moro aqui. Do lado. Do lado. Você sabe a música do Carcanhar de Grilo? Opa, asa de barata. Cáchara de Forf. Nheque de porteira. Então, eu sei, dos pés à cabeça. 3 vezes 5 é 15. É muito legal, né? Sim. Esse hino. E o meu pai também sempre foi um apaixonado por futebol, então o esporte também esteve presente na minha vida. Aí eu saí do basquete e fui direto pro handball. Foi onde eu fiquei ali um bom tempo. Eu joguei ali dos meus 13 até eu entrar no meu primeiro ano de faculdade ali, eu joguei. Joguei pelo time da cidade, estourei o joelho e foi... Porque eu, na minha cabeça, eu ia ser atleta também. Eu queria ser atleta, eu lutava pra isso, até que veio a lesão. Aí, infelizmente... Você foi com o ligamento cruzado? Foi LCA. Da perna o Roger é esquerda. especialista. Eu tenho 3 cirurgias do mesmo. Caraca. Mas tudo bem, né? Pra falar aqui não interfere em nada, então... Mas você ficou alguma limitação pro que você faz hoje, pras atividades? Porque assim, Não, o crossfit nenhuma. é pesado. Imagino que você também não treina fofo, né? Não, eu sempre tive muito medo disso, de não conseguir voltar. Até porque eu tive a lesão e eu não fui direto pra mesa de cirurgia. Eu tentei por meios ali de fortalecimento, eu tentei voltar, só que é impossível, não tem como. Então, eu falei, não, bora. Também vi outros caminhos ali pra poder me virar, né? Sim.
Aí Cara, foi. mas você falou do hand. Por que o handball é tão pequeno no Brasil, né, Cara, cara? isso Se é eu não a entendo. mesma estrutura, é a mesma quadra que você usa para várias outras modalidades, você tem gente a rodo para praticar. E é o do esporte mais praticado nas escolas. Exato. Handball. Não, toda Eu também educação não física. entendo, gente. É E, uma... cara, e tem brasileiro muito bom, tanto que o pessoal sai daqui pra jogar pra fora. Não, e os lugares para onde esses caras vão, assim, não são países óbvios, né? Cada país pequeno do leste europeu, uns o leste lugares europeu assim. é muito forte. Mas eu também, isso é uma dúvida que eu tenho também. Como o futebol, como o handball no Brasil, ele não cresce, não consegue crescer. Sendo que tem gente, nas escolas é muito praticado, tem material humano, né? Tem gente aqui que tem perfil de jogador de handball que você pode desenvolver. E a gente não consegue criar uma liga nacional forte com vários times. Eu chuto politicagem mesmo. É falta de incentivo, né? Falta de investimento. Não é difícil. Tem que ter É investimento. uma bola, se for ver. A quadra ela já existe para outras modalidades, a trave é a mesma. É uma bola, é Exatamente. só uma bola. Não é um esporte que você precisa comprar raquete, não sei o que. Nada disso, cara. Não é um esporte caro. Não é caro. Não, O vôlei É legal. Sim, é legal, é dinâmico. É. O É vôlei pauleira. precisa de mais estrutura que o hand, né? Sim. O vôlei precisa de uma rede. É. Gente, para armar a rede não é fácil. O vôlei precisa de uma estrutura. O hand não. O hand com 2 golzinhos de futsal ali, você consegue jogar. Cara, fico alerta aí pra confederação. Não, eu já jogo pro outro lado. A Bruninha, quando parar, você vai ter que ir atrás disso aí, então. Já que você vai no você viu? esporte, aí, ó. Já tô colocando aqui, Vamos ó. colocar a- Coisa pra fazer, você vai ter, Com tá? certeza, É. mas- Secretária dos desafio. Esportes de Osasco. E aí vai crescendo a carreira na política do esporte. Porque acho que falta atleta na política do esporte. É muito cartola, não atleta e Gente menos que acha que ex-atleta. sabe, não sabe nada. Com certeza. O link que o pessoal usa... A Vivian, né? Vivian? Vivian. Fez foi por causa do esporte, quando ela falou, puta, ela tem que conhecer a Flavinha, tal. Sabe? Foi mais pro perfil. A gente brinca, nós somos muito parecidas. É. Muito parecidas. E eu acredito que o link foi, ela gostava muito de mim, gostava muito da Flávia. Eu falei, vamos juntar as duas amigas aí. Mas o esporte teve muito a ver. Teve Sim, muito tem a que ver. ter, né? Porque pra entender até a sua rotina, né? Com certeza. Porque, e como foi assim, vocês casadas, aí tem o lance do doping, ela tem que ir pra casa, aí você, nossa, porque talvez você tenha conhecido a sua parceira ali agora, porque ela passava uma parte do tempo longe e de repente tem um convívio 100% ali. O convívio 100% começou na pandemia, né? Porque Ai, quando sim. ela chegou e falou, olha, aluga o apartamento que eu tô indo. Não, foi de 8 a Falei, 80, né? caramba. Era namoro à distância, virou... Virou esposa dentro de casa. Você é Eu falei, intensa não. mesmo, hein? Aí foi incrível, porque você imagina, o namoro à distância é aquela coisa, um final de semana ela vai, outro eu vou. E aquela coisa de ficar perto e não podia sair, então a gente tinha que ficar dentro de casa mesmo. Então a gente se curtiu demais, a gente se conheceu demais, a gente brigou demais, brigou no bom sentido, porque... E foi esse match. Foi ali que mesmo que eu falo que foi a prova de fogo Sim, do que é a uma gente prova de queria. fogo. É uma prova de fogo. Porque a convivência não é fácil. E 2 mulheres morando juntas, gente, caos. é caos. Mas acho que qualquer duas pessoas juntas já é complicado. É verdade. Daí foi a vivência ali. E por que você falou a verdade e olhou pra Aline? Eu peguei um momento que ela não estava prestando atenção e tá em dúvida do que a gente tá falando. Eu Você ia acha que a mulher não tá ouvindo? Você Ela, é louco? ela faz 6 coisas ao mesmo tempo. Isso aí. E vocês são em dobro isso, né? Todo mundo fazendo. Não tem essa de falar assim, eu tô falando, você não tá prestando atenção. Não, tá. Mas caramba, e foi importante então, porque depois, na sequência da quarentena de morar junto. Sim, daí a gente foi pra Curitiba, né? Já morando junto. Aí a gente já tava com a nossa vida feita ali, né? Então, eu fui trabalhar também no box de CrossFit lá de um amigo meu, pedi uma oportunidade e ela já tava treinando. Então, o tempo que eu tava fora de casa era o tempo que ela tava treinando. A gente voltava à noite, vida normal, sabe? A gente jantava junto, fazia as nossas coisas junto. O que era dolorido era os dias de jogos, no qual ela tinha que voltar para alguma outra cidade e acabava ficando um tempo maior. Também a gente brinca que a gente nunca ficou separado tanto tempo, a não ser no Mundial, nos 2 mundiais que ela participou, que foram aí quase 15 dias, 20 dias foram aí. 20 dias que eu fui pra China e aí teve um pouquinho mais de tempo, mas a gente sempre dava um jeito de pelo menos um dia na semana a gente se vê, né? Eu também viajava muito, principalmente para São Paulo, aqui tem muitos times aqui no estado de São Paulo, né? A Superliga vem direto pra cá. Exatamente. Então eu vinha jogar muito aqui também, o que facilitava. Mas namorar à distância era
um E desafio. foi a contramão, né? Acho que vocês passaram talvez pela principal prova de validar o relacionamento, porque a pandemia, ela desfez muitos casais, né? Sim. Exato. Não, E elas foram ao contrário, né? A Sim. Bruninha meteu o louco e falou, já aí que eu tô indo aí. E foi bem assim É, mesmo. Em um meteu dia, louco. Meti o louco mesmo. Foi um dia eu falei, ó, aluga um apartamento que eu tô chegando aí. Ela daqui chegou 5 com dias. o carro. Decidi- o carro decidido, hein? brotando coisa. O carro, eu fui ajudá-la a fazer primeiro ela veio com a primeira leva, depois a gente teve que voltar uma semana depois, dentro de um... Qual que era teu carro, amor? Era um Jack 2 bolinha de dálmata, era Uhum. branco. Era um bolinha carrinho preta. desse tamanho. A gente brinca Carro que a de- gente carro veio... de palhaço, né? Meu, Não é carro não, de a palhaço? A gente Não, veio e era- tomando elevador não, desculpa, ventilador na cabeça, porque a gente tinha que empurrar De o tão ventilador e a mala e as bolsas, foi muito engraçado. Meu carrinho era branco de bolinha preta mesmo. Ele É. tinha as bolinhas pretas. Eu falava que Era um todo mundo carro bem reconhecia. grande. Não, mas Guerreiro. quando aconteceu a quarentena e vocês tiveram que... Ela foi pra morar junto com você. Acho que também foi importante depois na parte do doping, né? Porque você realmente já Sim, conhecia ela sim, antes. sim. É, eu ia te Imagina se perguntar- acontece tudo de uma vez só. Você já sabia como ela era. Sim, a gente tava Porque no... ela veio chegou do outro jeito, né? Sim, a gente tava no Rio, né? Quando tudo aconteceu no ato, a gente voltou pra casa e falei, cara, por que você tá tão nervosa, tal? Daí foi quando ela me contou o que tinha acontecido. Ela não sabia Aí- também. Só eu sabia. Eu juro, eu não tive reação. Eu só respirei e falei, cara, como assim? Daí a gente tentou por meios, fala, não foi fácil. Vê-la assim, a gente brinca que foi também do Montanha-russa, do né? 0 ao 100. Porque ela tava muito bem e eu vi ela muito mal. Mas foi importante você ter o convívio antes e saber como ela era. Bem. Claro. Porque aí depois tá no outro estado. Porque se você já tivesse de cara tá próximo dela por causa desse evento, você ia pegar ela de um jeito que ela Com não certeza. é. E pra Exato. ajudar, Seria Exato. muito diferente. Você Seria não tem bem difícil. referência. Justamente. entendeu? É, E a ela- minha pergunta era meio que nessa linha. Você parou pra pensar como teria sido passar por isso sem ela? Ai, cara, eu falo que não sei se eu teria conseguido. Porque eu já falei, tiveram dias que foram muito noites. Sim. Uhum. Teve dias que foram bem obscuros e bem escuros. Eu não teria conseguido. Sem dúvida, eu não teria conseguido. Pior que a dor física, lógico, como uma dor é muito dolorido, mas a mental ela Não, é bizarro. destrói, né? A cabeça comanda o corpo, não É. adianta, gente. É uma E- gangorra, eu falo, nosso relacionamento sempre foi uma gangorra, né? Enquanto uma tá aqui, a outra tá aqui para poder ajudar a outra. Então, é essa balança aí. E eu acho que nesse momento foi ali, poxa, eu conversava muito, dava muita oportunidade. Cara, não, sai daí, levanta, bora, vamos treinar. Não tô afim, bora, vamos treinar. Bora ir pro box, vamos treinar, vamos fazer levantamento de peso e bora. E foi assim que Liberar a endorfina, né? Também sim. tem um efeito vamos contrário. correr, vamos praticar. E o Rio, né, ele ajuda muito em relação a isso, né? O Rio é muito vivo. Então, a gente tentava ali de todas as formas, bora, Bruna. Reage. Sair da toca, né? Reage. E fazer, Que foram momentos difíceis ali, até que ela conseguiu entender, até que ela conseguiu se reerguer de novo. Eu falo, ela é muito resiliente. Eu tenho muito orgulho dela por conta de tudo que ela construiu. E acho que não é só... Vai ser... Temos surpresas por aí. Vamos aguardar. Olha só, hein? Eu falo que nossa vida foi muito louca, assim, né? Porque com 6 meses de namoro, a mãe dela teve um AVC, né? E foi um baque também muito grande na vida dela, né? A mãe dela, que era a base ali... A base de tudo, ajudava muito ela na academia. Era um pilar muito grande ali na estrutura da vida dela. A mãe dela sofreu um AVC muito... Minha sogra... e hoje é acamada, né? Perdeu um pouco da consciência do que ela tinha. E então, ali foi um baque muito grande na vida dela que a gente também teve que passar. E aí você fez o Exatamente. papel que ela tem feito agora. Exatamente. Então, a gente fala que nosso relacionamento foi... Foi ficando forte cada vez mais. Exatamente. Acho que talvez ele nasceu forte. Ele nasceu, Tô mas metendo o imagina. pitaco aqui. Porque... Não, mas foi isso, porque ele nasceu forte justamente com muito pouquinho tempo de namoro, a gente já teve que passar por isso, sabe? E foi bem pesado, assim, a mãe dela ficou em coma por 2 meses, abalou muito a estrutura familiar ali, abalou muito a estrutura dela, que a mãe dela era um pilar muito grande na vida dela. Então,
ela não, a mãe dela é viva, mas assim, não ajuda mais tanto quanto ajudava antes. É dependente, vamos dizer Exatamente, assim, né? totalmente dependente E ela tá lá em da Pira? gente. Tá lá em Pira. Hoje em dia, meu pai que tomou a frente dos cuidados aí. A gente tenta o respaldo de longe, né? A gente volta menos por conta do nosso trabalho. É muito sugado lá, então é mais difícil da gente voltar. Mas em datas comemorativas a gente sempre tenta estar junto, voltar nos finais de semana pra gente poder dar esse suporte, porque isso nunca parou. A gente sempre continuou ali. E nessa época foi muito importante, que a Bruna, ela me ajudou a sair disso também, porque não foi fácil. Não foi fácil. Tanto no meu trabalho, ela também deu suporte. Então, não, bora. Você também tem que melhorar, você também tem que se reerguer, a sua vida não pode parar. E foi dessa forma que eu tentei com ela também. Falei, cara, não é o fim do mundo. Aconteceu? Aconteceu. Você assumiu e agora vamos correr atrás. Tua vida não se resume a isso. Tua vida não é só isso. Você tem uma família, você tem uma esposa, você tem uma vida. Então você precisa lutar por isso. Por essas pessoas, então. O esporte vai ser um time ali, que você vai deixar de lado e depois, futuramente, você vai ver se é isso que você quer. Porque no começo ela não quer mais saber de vôlei. Ela não queria assistir jogo, ela não queria saber de vôlei, saber das coisas. Então, e foi isso que eu tentava implantar na cabeça dela. Eu falei, não, deixa ali, deixa em stand-by. Vamos ver o que vai acontecer depois de que tudo, né, nesse período tudo passar. E graças a Deus foi... Nada como tempo, né? Nada. E também assumir a culpa, mas assumir é uma coisa. Agora, digerir isso, que você se culpar o tempo inteiro que você tenha Com feito, certeza. que aí também é outro processo. Não quer dizer que falar é uma coisa. Exatamente. Agora, o processo de você resolver isso Sim. na cabeça é O difícil, processo né? interno é mais difícil, né? É. Você lidar com tudo aquilo foi bem complicado. É como você falou, não tem como delegar isso. Não. Você tem que passar por isso mesmo. É como se fosse um luto. É. Falando como em se fosse um assumir, luto. quem vê vocês hoje em redes sociais sabem que vocês são muito resolvidas, muito bem resolvidas e cagam pra qualquer coisa que não seja na linha do que vocês pensam. O que foi mais difícil pra você assumir, o doping ou a sua relação com a Flávia? Acho que foi o doping. Com certeza. Foi o doping. Eu acho que sim, porque pitaco, tá? Mas você é muito decidida e resolvida, Sim. assim. Então, não... Foi. E assim, você conhece minha família, né? Minha família, pô, totalmente envolvida com a igreja. E foi um tratamento de todo mundo, assim. Foi bem difícil no começo, quando eu me assumi. Pro meu pai, pra minha mãe entender, né? Eu acredito que todo mundo passou pelo seu processo individual, né? E hoje em dia eu perdi o posto lá em casa. Meu pai ama a Flávia, minha mãe. Hoje ela é a rainha. Hoje ninguém mais pergunta o que eu quero comer. É sempre o que a Flávia quer comer. E você come o que ela Exato, quiser, né? entendeu? Ó, Por exemplo, tem que sobrar seu. O café sempre foi feito com açúcar. A partir do dia que eu cheguei, o café é sem açúcar até hoje. minha mãe é confeiteira. Chegou pra também... Minha mãe é confeiteira. Nossa. Nunca teve pudim em casa. Pudim a gente nunca gostou. Sempre foi bolo. A Flávia ama pudim. Agora, toda vez tem pudim. E a gente fica meio assim. Que louco, né? A gente entrevistou ele aqui, ele falou, cara, eu pra me aceitar, eu demorei 15 anos. Eu não podia esperar que a minha família fosse de uma hora pra outra. Exatamente. Né? Só que aí, superado esse processo, a história de redenção dele é bonita, né? É, bonito. Vale a pena até o pessoal assistir, porque o pai dele, pra dobrar, foi muito mais difícil que o Henricão. Meu pai passou por um processo muito difícil, assim. Foi acho que uns 3 anos. Ele não pode falar comigo e tal, mas era um assunto que a gente ignorava em casa, sabe? Ele não queria ter contato com a Flá. E ela também foi muito sábia de ir entrando ali, sabe? De falar, ó, eu sou assim, eu faço bem pra ela. Ela começou pela minha mãe. E meu pai, cara, eu brinco que meu pai em algum momento ele viu Deus, ele viajou pro céu, porque a mudança dele em todos os âmbitos da vida foi tão drástica que eu acho que em algum momento ele viu Jesus de pertinho, porque hoje meu pai é um cara completamente diferente do que ele era, sei lá, 6 anos atrás. Completamente. Não Passou só uma borracha em tudo que aconteceu e me abraçou assim, de certa forma. Eu falo que ele é uma pessoa muito importante na nossa vida. É uma pessoa que a gente se espelha muito. O Henrique é uma pessoa incrível. É uma das pessoas mais humanas que eu conheço. Meu sogro é muito correto na vida, profissionalmente, é um leão. É um cara muito inteligente. E para ele foi uma virada de chave, assim, gigantesca. eu falo, é um exemplo muito grande, né? Porque meu pai estava trabalhando numa empresa e ele perdeu o emprego
assim, do nada também. E teve que se virar fazendo outras coisas por 2 anos, né? Meu pai trabalhou de Uber por 2 anos e de sol a sol para colocar dinheiro dentro de casa, né? Para continuar. E esse exemplo para mim, que eu vi dentro da minha casa, foi muito importante para o que eu passei, né? Falei, cara, é isso, então a gente vai trabalhar de qualquer coisa, que foi o que meu pai me ensinou. Meu pai, no outro dia, ele já estava trabalhando no que tinha. Não tinha um, ele foi procurar outro e trabalhou no que tinha. Então, isso foi um exemplo muito grande dentro da minha casa, assim, ó, meu pai. Eu vou ficar falando do meu pai infinito, aqui a gente nunca vai terminar. Não, pior que, uma pena que você não conhece, mas o Henrique é um cara muito da hora. Eu lembro de algumas passagens, assim, eu lembro que ele tinha um carro que tinha, no chão, tinha um espaço pra colocar cerveja, cara, Sim. gelo. Eu cheguei um dia, ele, não pisa aí não. Eu falei, peraí, ele abre. A hora que eu abri, assim, cara, forrado de gelo e cerveja. Eu falei, nossa, você é o meu melhor amigo, cara. Muito figura. Então, e não só seu pai, tá? Seus tios, o pessoal, vocês são muito unidos, né? Em festas e tal. Acho muito bonito isso, muito bacana. Exatamente, é engraçado, né? Que um dia a gente foi... Fazer Não, a lista vamos casar, vamos fazer uma festa pra casar. Aí a gente começou a fazer a lista. Cara, minha família... Tem Não dá, 150 pessoas, mas assim... É cada tio casado, cada casamento saiu 2 filhos. Desses filhos já tem as namoradas e assim vai, gente. Minha mãe tem 7 irmãos. E não tem como convidar um e não convidar outro. É justamente o que ele falou. A gente é muito unido. Não tem como convidar um tio e não convidar o outro. O único que você não consegue trazer é os que moram fora, né? Exatamente. Tem uns que estão aí espalhados pelo mundo que é mais difícil de vir. Mas nós somos muito unidos, assim. Então... A gente parou quando estava em 350, a gente desistiu. E eu sou vereadora lá em Piracicaba, né? Então nada. é bizarro. Sério? Eu tô brincando. Bom. Mas A gente brinca que a todo gente mundo. anda 100 metros, eu já dei oi para 7 pessoas em 100 metros. Caramba. Conhecidaça lá na cidade. A cidade é muito pequena e a Box fez ali com que eu tivesse um reconhecimento na cidade ali, né? Então a gente fazia muito evento, sempre fui cercada de muitos conhecidos, né? Então tive bons amigos ali em Piracicaba, tenho os bons amigos e esse contato fez com que conhecesse bastante gente. Então falei, mas imagina na hora de fazer a lista do casamento. Esse não pode faltar, esse não pode faltar. Primeiro, eu vou convidar imagina o esse. lugar. Pra escolher o lugar já deve ter sido. Pô, é Rio? É Curitiba? É São Paulo ou é Piracicaba? E cada lugar que a gente vai, a gente cria laço. Aí desse laço já vem pelo menos ali umas 20 pessoas. E aí? Vai fazendo 20. Chega no final das 100 pessoas, brincando. Nossa, Fora a família, a gente falou, não, vamos parar certamente por eu tô de fora dessa daí, com esse monte de gente. Ele nem tava sabendo de nada. Aí a gente desistiu. Falou, aqui. Eu falei que a gente vai fazer um comunitário, né? Cada um leva o seu. Faz live. Pois é! Então, eu ia falar pra você fazer lá no norte mesmo, assim, lá no... E fazer A lá e gente falar, vai casar lá. na Capela do Elvis, lá em Las Vegas. E é isso. A gente casei. Lá em Las Vegas. Mas vocês casaram civilmente? Assim, então... Ou só juntaram as... Não, como a gente tinha o sonho de fazer a festa, a gente fez a união estável e depois a gente ia oficializar depois da festa. Agora, como a gente tá repensando a festa, logo a gente já tá agora aí pensando em ter filho, aí então a gente vai oficializar logo Olha menos. só, eu tinha pensado nisso no começo e a Eu pergunta pensei tinha... na hora que vocês falaram de surpresa. Eu falei, deve ser isso. É filho? Agora, não ia puxar esse assunto, mas eu vou puxar. E como que é o processo disso, assim? Vocês já estão vendo, legalmente falando, ele é um processo para você, por exemplo... Não sei se a questão vai ser adoção ou não, mas quanto tempo leva? Como que é isso? Cara, a gente já pensou em adoção, né? Mas é um processo bem longo e bem demorado. E aqui no Brasil também é bem complicado. Não é por algo isso que eu fácil. tô perguntando. Vocês vão... É uma burocracia danada. A gente foi atrás disso. Quando a gente tomou a decisão de, não, a gente vai ter filho, tá, vamos. Da tua barriga, da minha, adoção, a gente foi atrás. Realmente, para entender tudo. Mas o processo de adoção no Brasil é muito difícil. É muito complicado, é muito burocrático. E mais ainda demorado. Então vai ser de uma das barrigas. Alguma de vocês vai destrincar o abdômen. Vai ficar só com gomo, grandão. Um gomão. Hoje tem várias tecnologias, né? Tem inseminação, que hoje já é muito difundido. Hoje tem a tecnologia de botar o meu óvulo nela. Então tem os dois, as duas fatores biológicos, independente do Isso é legal, hein? Que é o que a gente pretende. Ela agora disse que vai engravidar antes. Vamos ver aí, né? Quais são as cenas dos próximos capítulos. Imagina a genética, a criança já nasce descendo pelo... Na corda. Na corda, no cordão umbilical. Cordão umbilical, Já chega já levantando Já chega peso. estourando como que chama mesmo? Placenta.
Não, quando ele tá envolto ainda, tá com aquela água dentro. Eu esqueci o nome. A Tá bolsa. empelicado. Tá implicado, vai estourar, já vai Ele chegar que vai rasgando. rasgar. Ele nasce sozinho. Escolhe, já nasce, escolhe. já pula. Mas esse é legal, hein? Pega de uma e passa pra outra. É. Putz, esse é muito... É que ele acaba Visível. tendo o Os das dois, duas, né? exatamente. Geneticamente acho que não, mas... Pô, mas como mas casal... o vínculo da mãe que gera... Sim. É. Então já tem várias tecnologias. A gente pretende daqui uns 3, 4 anos já ter. É legal. Eu falo, a pandemia atrasou muito, né? A gente não teve oportunidade de viajar por conta do incidente com a minha mãe. Depois, logo, já veio pandemia e a gente não conseguiu, de fato, fazer o que realmente a gente queria, né? Nossos planos de viajar, de ter uma independência, foi tudo muito atropelado. Uhum. Então, a gente quer ter primeiro isso, para depois a gente ter a responsabilidade aí de gerar uma vida, que não é fácil também. É uma que você vai ficar responsabilidade. um pouco mais voltado para aquilo. Exato. Possibilita, Então a né, gente um quer pouco. se curtir, a gente quer fazer bastante coisa junto ainda para depois ter um neném. Arrisco dizer que vocês estão num momento muito especial, porque aconteceu tudo de ruim já que tinha que acontecer. Né? Exato. Eu O que espero vem não de aconteça mais agora nada. pra frente, acho que é só coisa boa, né? Exatamente. Se Deus quiser. Em termos de carreira, de maternidade e tudo mais. O que você tem já de futuro que você pode antecipar pra gente? Bom, eu voltei a treinar, né? Eu vou voltar a jogar. Ano que vem eu vou voltar a jogar. Já tem algumas portas acontecendo, né? Já tem alguns clubes que estão vindo atrás. Que legal. Que estão Que bom, hein? procurando. Isso já faz um tempo. Então já tem alguma... Lugar para jogar eu vou ter, Uhum. né? Claro que não vou voltar de novo de onde eu parei, talvez um pouquinho abaixo, mas... Mas te dá uma segurança Exatamente. muito foda, Já né? tem. É. Eu tô me preparando para... Né, hoje eu faço minha pós voltada para gestão desportiva, que é a área que eu gosto. Então, já tô vendo alguma coisa também nesse sentido, para de gestão mesmo da atividade física, né? E é isso. Eu quero terminar minha pós e... Não sei, voltar a jogar. Esses são meus planos pro futuro. Ano que vem eu vou voltar a jogar. E é para isso que eu tô me preparando. Mas você que gosta de pesquisa e de estudar, e vocês falam muito bem, vocês já estão pensando em alguma coisa em rede social, se tornar mais influente, uma coisa mais educativa? Eu falo que a rede social, acho que por si só ela já tomou a frente de tudo isso, né? Com a pandemia veio ali os treinos online, a forma de se comunicar ali pelas redes sociais, né? Então acho que... Em questão de investir nas redes sociais, demanda tempo. Uhum. Sim. É uma coisa... Hoje eu não consigo me dedicar nisso. Eu tenho... O meu trabalho já pega bastante tempo, eu tenho que treinar, né? Enquanto eu não trabalho, eu tenho que treinar e aí acabou o dia. Então, eu não consigo me dedicar a isso, às redes sociais. Mas eu acredito que também é uma outra... Vertente ali, É um né? outro caminho que a gente possa seguir. Eu acho que vai dar Você bem. observou muito bem, assim. Acho que vocês têm Vocês falam muito nicho bem. no digital É. que de repente vocês podem explorar Em vários, tá? Em vários, não tô É falando... no esporte, é como casal, é como Sim. esse evento do filho. Meu, vocês têm muito conteúdo bom aí pra gerar. Com certeza. Eu tenho, a gente tem consciência disso. O que falta é tempo mesmo Uhum. para porque demanda Não, tempo. Gerar conteúdo não é, vocês devem saber também, Não não, é é fácil. A gente Então, tá na batalha. né? demanda luta. tempo, demanda muito estudo, né? Então, eu acredito que seja mais um caminho pra gente explorar no ano que vem. Mas eu vou te fazer um desafio, então. Eu gosto. Nesse momento, você tem que fazer assim, ó. Flavinha, se vira aí que eu tô indo aí. E o digital também vai ser assim, tá? Se você ficar tanto colocando como, putz, é difícil, vai ter... É mais fácil você falar, faz lá e vamos ver acontecer, entendeu? É verdade. Porque é aquela coisa assim, é a culpa. Você fala lá, você coloca um evento ali, firma, e não tem problema você chegar lá na frente e falar, puta, não deu certo, Sim. entendeu? Mas você dá o start, é importante para você abrir portas. Não é? Uhum. É o churrasco que a gente fez lá, né? É. Você vai conversando, vai fazendo, aí você vai entendendo, e quando você vai ver, ele vira uma coisa muito Com certeza. grande, entendeu? Eu também acho. É um pontapé que falta mesmo. É um pontapé encontrar um nicho que
que a gente se encontre também. Tem a parte do esporte, eu já sou uma figura pública pelo esporte, já tem gente que me acompanha só por eu ser atleta, Sim. né? Então, e esse nicho também do como casal, isso também é outro nicho que tem muita visibilidade. Eu acho como casal e depois quando vocês formarem a família de vocês. Que tem muita visibilidade. É. Então, é só dar um pontapé inicial mesmo. Mas conhecendo um pouco do detalhe sua história, eu não tenho dúvida que quando for vai ser assim. Quando você menos espera, você vai ver uma virada, porque as coisas são muito intensas com vocês, né? Eu não sei não, eu acho que essa menina ainda vai virar comentarista de alguma coisa, porque ela tem isso, ela sempre fala disso também, ela não contou, mas ela gosta. Antes eu falava que depois que eu me aposentar eu queria ser comentarista de futebol. Vamos ver se isso acontece um dia. Mas eu gosto muito eu gosto muito de acompanhar o esporte. Você gosta de né? cornetar, então? Também. Ah, legal. Ah, mas hoje em dia ainda, meu corintiano, não tem como não ser corneta, cara. Nenhum técnico a gente tem. Talvez quando isso for ao ar a gente vai ter um técnico, né? Mas depois de tudo que a gente passou com o técnico vai ser complicado. Isso aí, então, hein? É isso, acho que vocês... Eu queria primeiro... Desculpa, Roger. Vocês têm alguma coisa que vocês queiram falar e acho que faltou? Não, é isso. Eu agradeço a oportunidade. Eu falo que eu gosto muito de conversar com gente inteligente. Então, tá falando de você, Roger. Por que ela veio aqui, então? Demorou pra sair, né? A gente teve alguns contratempos, mas foi muito legal. Foi de verdade. Gostei muito. Eu acho que eu nem vi a hora passar. A gente normalmente não vê também quando o papo é legal. É porque assim. tava desligado. Ele ligou Ligaram agora. Ela fala assim, olha, eu gosto muito de conversar com gente inteligente, mas na ausência desses convites eu aceitei vir aqui. E você sabe, eu tenho um carinho muito grande pela família de vocês. A gente já se conhece há um bom tempo. Eu vi seu filho agora, eu falei, gente, eu conheci ele, era um toquinho. Você conheceu, tá maior provavelmente que você lembra dele da forma como eu lembro de você. Ele tá maior que eu, então eu agradeço muito a oportunidade de falar sobre o meu trabalho, de falar sobre a minha história, de falar sobre tudo que aconteceu. É um registro, né? Eu acredito que é um tabu hoje a gente falar sobre doping, a gente falar sobre isso, a gente falar... Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu venho falar que... Para as pessoas entenderem, né? E para criar uma cultura de tirar esse tabu e... Acredito que quanto mais a gente fala, mais a gente se conscientiza e diminui. Então, coloca pra fora, esvazia a mente, e você é mais um canal que é um pouquinho menor do que os outros, porque geralmente no doping tem a matéria e ouve pouco. Exatamente. Pode até ouvir, mas é muito pouco. Você fala muito mais aprofundado. Eu acho que é importante isso. Então, eu gosto dessas oportunidades, então eu queria agradecer vocês. Foi muito legal. Imagina, a gente tava pensando realmente nesse papo há bastante tempo e eu não tinha dúvida que ia ser bom. Porque a gente já ouviu falar de doping, mas não dessa forma. Eu, pelo menos, como acompanho abertamente, e foi o que a gente falou há alguns minutos. O erro não te define, né? A forma como você resolve que é o que define, e daqui 10 anos vai parecer que foi um sabático necessário para você construir outras coisas que vão fazer sentido lá na frente. Então, assim, a soma, o produto final de tudo isso aqui, ele é positivo e sempre vai ser. Até as escolhas dela depois, porque mostrou... como, de verdade, como a vida continua, né? O boleto chega, tem que continuar a vida. É um ensinamento que, assim, não é só questão de ter o doping como atleta, depois lá na frente a vida continua. A vida realmente continua. O doping tá ali, foi pega, mas eu tenho que tocar a vida. A vida tá aí, meu. Amanhã amanhece de novo. O boleto forma chega. de amadurecimento, né? Eu amadureci muito nesse período. Muito mesmo. Sou completamente outra pessoa. Mas você tem mais orgulho de você. Você se sente orgulhosa? Com certeza. Muito, muito. É legal, de isso é bom. tudo que eu passei, eu sinto muito orgulho de tudo que não a é qualquer gente coisa construiu. que te derruba agora. Exatamente, com certeza. E acho que a gente conversa, a gente nunca teve essa oportunidade de bater um papo junto, assim, nesse sentido. Então, acho que foi muito legal. Bacana. Eu já estava planejando trazer a Flávia para conversa também. Até te perguntei, né, se ela era tímida e tal. Eu tinha avisado. Eu já tinha avisado ela. Eu achei que eu truquei isso. Falei, não, vou ficar quietinha ali. Não, mas se ela fosse tímida, ela ia ser chamada de qualquer jeito. Talvez antes, até, né, que ela foi. A gente poderia até começar com ela, depois chamar a Bruna. Mas a gente fez questão de contar essa história de vocês e dar espaço, dar voz e dar vez, porque é sobre isso, né? A vida é como ela é e ponto. E acho que a melhor escolha que você fez entre todas foi contar essa história aqui no Papo de Escada, certo? Com certeza. E deixe seu like, certo? Inscreva-se no nosso canal. As redes sociais também vai estar lá na descrição. Redes sociais de Bruna, acompanha a Bruna nas redes sociais. Vocês vão ver. Sorteio do Ademir. Temos o sorteio do Ademir. A gente teve o Ademir da Guia aqui. Somos corintianos, mas recebemos democraticamente o Ademir da Guia aqui, que ele autografou camisas e a gente vai sortear. E tem estatueta. Então, você que acompanhou o Papo de Escada até agora, agradeço mais uma vez.
Ficaria muito honrado se você me der a chance do seu like e da sua inscrição no canal, porque o sorteio da camisa vai ser para inscritos, correto? Vocês vão ter que se amarrar com a gente pra ganhar o negócio. E não vale dar um follow depois que a gente acompanha, né? E até a entrega da camisa. Então, fico alerta aí, a gente quer trazer mais corintianos também, e de todos os clubes, de todos os esportes, de tudo que existe, a gente quer ter gente aqui para conversar. Pessoas interessadas e interessantes, ponto. Isso. É isso? Fechou. Obrigado, meninas. Muito obrigada, Valeu mais uma gente. vez. Obrigada, beijo, Não sempre beijo. ali. Até nosso próximo Tchau, Papo Henricão. de Escada. Valeu. Falou, Henricão. Tchau, Henricão. Vai, Corinthians. Beijo, pai. Vai, Corinthians, sempre. Da hora. Gente. Bruna ganhar a camisa, já tava com São Miguel. Ah, É verdade, hein? você viu meu vô? Meu vô... Ele foi a primeira vez, né? No